Está no ar mais um Perdidos no Play. Eu sou o Ramon e estou recebendo novamente aqui uma honra no nosso videocast. Ele, do Teatro dos Mundos, Escudo do Mestre, Chess. E aí, Chess? Já tô vermelho. E aí, gente? Lindo! Mais uma vez convidado, sem jeito, pô. Eu sou só um cara. Mais uma vez convidado e agradeço o convite do Rafael, sempre do Ramon, sempre bom falar de RPG em toda oportunidade que a gente pode. Só não é tão bom quanto jogar RPG, em segundo lugar vem falar sobre RPG. Verdade, isso é uma grande verdade. E hoje a gente tá com o time completo do Perdidos no Play aqui. Rafael Balbi, aí? Aí, tô pronto, vambora! Bora! Regra de ouro. Fechando o nosso time, Márcio Moreira. E aí, pessoal, pensando aqui numas coisas pra inventar aqui. Mas antes da gente falar sobre a regra de ouro, que é o nosso tema de hoje, vamos passar os recados dos nossos parceiros. Então, primeiro de tudo, o primeiro recado de todos é agradecer a galera que entrou no nosso padrinho na maratona que a gente fez. Brigadaço de conseguir bater a primeira meta. Então, nossos vlogs aí estão garantidos. Graças a você, valeu, brigadaço. E relembrando que a gente está com cupons de desconto para os padrinhos, dependendo do nível lá, com os nossos parceiros, Retropunk e New Order. Então, se você perdeu, entra lá no padrim.com.br/perdidos no play que você vai saber direitinho todas as regras. E os nossos recados dos nossos parceiros são: a Retropunk vai estar nesse feriado agora e nesse final de semana, para você que está assistindo ao vivo, né? Você que está no YouTube já passou, foi mal. No Geek and Game Real Festival, a Retropunk vai estar lá com mesas de apresentação de todos os jogos dele, inclusive vai ter uma mesa de Hora de Aventura, que eles já anunciaram que vão lançar aqui. Então, se você quiser testar o jogo, vai ter mesa rolando lá. Se você participou do financiamento coletivo do Rastro de Cthulhu, do Terra Devastada ou do Savage Worlds que teve recente, pode retirar os livros lá em mãos, com a galera da Retropunk que vai estar lá. Então, vai ser um eventaço aqui no Rio. Se você puder ir agora, a partir do dia 21 de abril, sexta-feira, feriado, vai ficar sexta, sábado e domingo, os 3 dias lá. E o nosso segundo parceiro, grande parceiro, New Order, eles pediram para avisar que tem 4 livros já na gráfica, no forno, para chegar aí para a galera. Um deles é o Kuro, um RPG de terror, sombrio, cyberpunk. O segundo é o 9 Mundos do Yggdrasil, um suplemento. O terceiro, The Strange RPG, também está na gráfica, está chegando para a galera que financiou, né? Bacana, vamos lá. E o quarto é o Espinha do Diabo, uma campanha de Numenera, campanha grandona, mais de 80 páginas, coisa linda, coisa fina. Tá na gráfica também, então belíssimas novidades. Aguardem que você vai, se você participou de qualquer desses financiamentos aí, comprou, tá chegando. Galera, chegou a nossa hora de falar sobre regra de ouro. E eu acho que pra gente começar e contextualizar o papo, a gente precisa passar pela definição dele, não tem jeito, né? Eu fui dando uma pesquisada aqui na pauta, tem regra de ouro diferente, em vários formatos e tal. Então eu vou perguntar para vocês aonde foi a primeira vez que vocês se depararam com a famigerada regra de ouro. Chess, nosso convidado, como é que você bateu para a primeira vez de cara com essa regra de ouro aí? Cara, de memória, eu acho que foi no Vampiro a Máscara, segunda edição, que vinha lá na Regra de Ouro. Que foi um dos primeiros livros de RPG que eu peguei para ler capa. Eu já joguei antes, mas para pegar para ler capa a capa, eu acho que foi uma das minhas primeiras experiências. E foi lá que eu vi. Também tinha muito... minha memória pode estar falha, mas acho que tinha bastante menções também no Trevas e no Arcanum, que foram jogos que eu joguei no começo de carreira também. Mas foi por ali que eu tive contato com isso. Exatamente, a minha história é a mesma, assim, que o Chess, só que antes, que eu acho que a gente fala de regra de ouro, eu tava pensando nisso hoje. Há um certo ponto de discordância no nome, assim, regra de ouro. Porque na minha cabeça, regra de ouro é bem diferente de regra da casa, que é bem diferente de regra alternativa, entendeu? E por aí vai.
Por exemplo, regra de ouro é aquela regra que você segue a risca. É a regra de ouro, que você obedece. É a primeira, é a regra primais de um sistema, né? Você tem alguns sistemas que dizem até que tem a regra de ouro, a regra de prata, a regra de bronze, né? O Fate fala que, se não me engano, a regra de prata, a regra de bronze é que tudo pode ser um personagem Fate. Essa não é a regra de ouro deles, mas é outra regra lá que eles deram o nome. Então, a regra de ouro é aquilo que é regra de ouro, você tem que seguir isso aqui, porque isso aqui é a regra primais do sistema. E a regra da casa é aquela que você improvisa, aquela que você muda, que você articula de acordo com tua mesa, né? A gente ouve muito em livros, e aí agora o Chaz é que vai me corrigir, porque a minha memória agora que vai estar me pregando peças, eu não tô lembrado se no Vampiro ele chama de regra de ouro. Ele chama de regra de ouro se divertir. O famoso regra de ouro é se divertir. Isso por varia exemplo, também. Falar que você fique à vontade para mudar as coisas, depois ele fala isso, eu não tô lembrado. Se eu me lembro bem, tinha um quadrinho assim no livro, né, que vinha na regra de ouro. E resumidamente era alguma coisa nos termos de se você não gosta das regras, se elas entrarem no seu caminho, você pode ignorá-las. Que também é o espírito da coisa que também se chama da Zero Rule, né? Que aí vem mais da tradição do D&D e tudo mais, também vai nessa pegada. Eu vi várias interpretações, mas uma das que eu acho que mais resume mais a coisa é essa coisa disso. Você não gosta das regras, ou elas entraram no seu caminho, você pode ignorá-las ou mudá-las ao seu bel prazer. Balbi, você... Não sei se alguém... eu vou até perguntar pro Balbi quando é que foi também a primeira impressão, né, de quando é que você bateu pela primeira vez com a regra de ouro, e se foi, em qual dos dois formatos foi, porque realmente tem essa divisão, né, que o mestre decidir tá certo, ou você pode ignorar a regra. Como é que você bateu pela primeira vez com ela, Balbi? Cara, eu bati com a regra de ouro antes dela ser regra de ouro, né? Tipo, sei lá, eu acho que desde sempre que eu jogava D&D tinha essa coisa do... você pode pegar e alterar e mexer nas regras do livro sempre que você quiser. O D&D, eu acho que ele deixou sempre claro isso. Isso é uma decisão do... a decisão do mestre, ela tá acima da regra, necessariamente, e você pode mexer e preencher lacunas e tudo mais. Acho que isso foi a primeira vez que eu mexi, porque eu comecei a jogar D&D muito novo, inclusive, eu não sabia tanto as regras, era inglês, eu estava começando a aprender inglês e tudo mais. Agora, de fato, o nome regra de ouro eu aprendi eu vi no Vampire mesmo, que eu não sei se foi o Vampire que lançou o termo, e eu acho que ele até abusou um pouco, né, da regra de ouro, talvez, porque ele tomou isso como partido de design. A gente vai passar por isso na pauta. Mas assim, de forma geral, eu entrei em contato com essa história e para mim isso ficou muito marcado como regra de ouro, o ruling over rules, sabe? Sim, sim. Que para mim é o princípio que eu levo até hoje, né? É o que o mestre vai, o julgamento do mestre e o como o mestre vai atuar a partir do que ele tem de regras ali do livro, né? Então, não sei, essa foi minha experiência e é o que eu trago até hoje. Entendeu? Boa. Mas assim, é porque realmente quando eu estava preparando a pauta para trazer para o podcast, quando eu pesquisei, por exemplo, por regra de ouro RPG em português, é bem claro o que a gente entende como regra de ouro, sempre é regra de ouro, mas quando eu fui jogar na gringa, como Golden Rule, é impressionante porque é 50%. Golden Rule e Zero Rule. E quando a gente fala em Golden Rule lá fora, vem realmente a definição do Mark Henhagen no Vampiro à Máscara. Então, tipo, regra de ouro lá, da forma como a gente entende, foi ele que começou. E é até transcrito, tem um post muito bom do Jairo, do Malk, que ele colocou lá, ele fala no Aventurando-se, por exemplo, ele diz lá, estava escrito lá no Vampiro à Máscara, decide pela primeira vez se você se deve obedecer ou ignorar as regras. Ignorá-las é completamente legítimo, quando feito pelas razões certas e de forma correta. Na verdade, nossa intenção é encorajá-lo a quebrar as regras. Esta é sua prerrogativa como narrador. Vampiro à Máscara, primeira edição, página 60. Ou seja, o cara escancara para você que ele te diz, tem regras aqui, mas a regra básica é, você tem todo o direito de ignorar elas. No D&D, aí ele tá lá no On-The-4chan, ele diz que desde do Basic D&D de 1980, o livro dizia que qualquer coisa
que o GM quisesse, o DM quisesse, ele poderia mudar, porque as regras eram só uma guia mestra, só, né, para ele se basear, não era para ele também ficar preso. E aí esse foi o Zero Rule deles, né? Tem essa diferença. Tipo, o Zero Rule, o GM decidiu, falou, tá falado. No Regra de Ouro, você pode mudar todas as regras. São bem parecidas, mas tem uma ligeira diferença entre si, né? Eu quando estava fazendo a pesquisa para pauta, eu vi muito essa questão. Tem muitas. Dependente para quem você pergunta, muita gente vai te dizer uma coisa diferente. Eu vi Zero Rule como, por exemplo, o mestre está sempre certo. O mestre tem a palavra final, por aí vai. E você falou do D&D, um negócio interessante. Eu achei um post muito bacana, eu acho que tá legal, se alguém tiver interesse eventualmente linkar, que é um cara de um blog americano que ele fez um post de 2013. Ele faz uma análise temporal de todas as edições de D&D e as posições que elas tiveram acerca do que nós entendemos como Zero Rule, né? Falando, e é engraçado como vai e volta, sabe? Por exemplo, o Basic tinha isso, aí o AD&D primeira edição é muito restrito, a D&D segunda edição é aberto pra caramba, o D&D 3.5 é mais aberto, por incrível que pareça. O final do D&D, o começo do D&D 3.0 é mais aberto, o D&D 4 é fechadíssimo, e aí vai indo esse processo de o quanto poder tá na mão do mestre e o quanto poder tá na mão das regras. O próprio Gygax, ele vai e volta um pouco, e eu acho que isso tem a ver também com a esperança do D&D, esperança não, né? O trabalho que o D&D tentou desenvolver de criar campeonatos, né? Torneios, de alguma forma, e normalizar também aqueles jogos coletivos imensos e tal. Então, acho que, de certa forma, ele foi levado em certos momentos a falar, não, a regra essa aqui é para seguir a regra, mas de forma geral, acho que se não fosse o ruling over rules e tudo mais, o D&D nem tinha, não tinha uma evolução, sei lá, de hackings e coisas assim que deram muita vida ao sistema, sabe? Não, concordo. O D&D, quando ele nasceu, o RPG que a gente usa como referência, ele era muito simples, né? Como ele era quase um mod para um jogo de wargame, presumia-se que você ia trazendo da sua bagagem de wargame. Teve um outro post também num blog americano que eu achei muito interessante falando sobre isso, que ele fala que D&D, ou D&D, né, em seu primórdio, por consequência RPG lá no começo, ele é um dos poucos jogos descritivos, porque a ideia é que ele descrevia uma coisa que as pessoas meio que já faziam e dava uma estrutura, mas ele não exatamente te ensinava a jogar um jogo novo. Então tinha muita lacuna, muita coisa aberta que ficava a interpretação do referee, como eles chamavam na época, antes de ver o conceito de... Porque era bem de referee de wargame mesmo, né? E esse conceito de ver se a regra está sendo aplicada ou não. E isso gerou problemas. O Gygax é famoso por reclamar que o D&D era jogado de maneiras absolutamente diferentes. Sim. Tão diferentes que não tinha coesão, e aí vem o AD&D primeira edição que centraliza muita coisa. Fala, a regra é essa aqui, ó, e essa aqui. E abre pouco para a interpretação do mestre. E depois isso vai e volta, né? Enfim, tem... Mas o D&D precisou disso pra crescer. A gente precisa disso ainda hoje. Inclusive, o que ele falou, né, que lá no final da década de 70, no comecinho da de 80, tinha tanta coisa publicada de D&D, espaçado, separado, em coisas pequenas, que cada grupo jogava de um jeito. Então, ele foi por esse ruling over rules na época e colocou isso nos próximos lançamentos, que era justamente para tentar dar uma padronizada no que a galera tava fazendo. Tipo, tem isso aqui, mas se você quiser sair um pouco disso, o teu DM, ele é livre, ele é soberano para o que ele decidir, ele tem a palavra final, né? Então, é uma forma de falar, olha só, tem tanta coisa rolando, tá cada um jogando de um jeito, então vou botar isso aqui por escrito no livro e seja feliz, cara. O D&D, tipo, de certa forma as pessoas começaram a jogar RPG com D&D, né? Então, tipo, sei lá, se confunde muito nesse ponto. Então, assim, as primeiras iniciativas do D&D editorialmente foram de organizar essas coisas. Tanto que era sempre um cara pegando e organizando as regras, fazendo uma edição organizando, ou às vezes ampliando um pouco, mas é sempre essa tentativa de organizar as coisas. Eu acho que isso culminou na primeira edição do AD&D mesmo, né? Que foi tipo uma grande organização da parada, com o livro do mestre lá, dizendo bem
bem as coisas que era do mestre, dicas de como mestrar, falando mais ou menos mestre assim, mestre assado, mas ainda assim a coisa do ruling over rules sempre foi o mote, talvez, assim. E eu acho que na real é o seguinte, uma das grandes funções disso é falar, cara, não fica perdendo tempo também discutindo regra na mesa. O juiz, o mestre vai falar, vai resolver a coisa, siga o julgamento do mestre, depois se resolvem na mesa, resolvem a regra, veem no livro se encontrarem, se tiverem dificuldade para encontrar, e no caso, até se o grupo achar que não é aquilo ali, aí modifica, combina, sabe? Então, acho que o papel também tem um papel na mesa. Essa é uma questão interessante que ela mudou muito no passar do tempo também. Quando você volta lá no D&D antigo, essa ideia do empoderamento do jogador ou da ideia de um consenso entre a mesa, isso é um conceito recente. Até relativo pouco tempo, era o mestre decide, o mestre que sabe, era um poder e um dever no papel do mestre. Julgar se uma regra tinha que ser mudada ou não tinha que ser mudada. E jogos mais modernos, e até o próprio D&D, passam hoje para um modelo mais de consenso, o que a mesa acha, o que o seu grupo acha. Mas isso a gente vai talvez discutir em mais detalhes depois. Eu tô tentando me ater à pauta e não cavalar. Né, a gente não passar é difícil, tinha muita coisa para falar desse assunto, sabe? Vai puxando, um tema vai puxando o outro, mas, por exemplo, pra gente começar e pensar nessa ideia de precisar da regra de ouro, do House Rule, do Ruling Over Rules, por exemplo, é uma coisa a gente pensar na regra em si. Por exemplo, no post do Diogo lá no Ponto de Experiência, quando ele comenta sobre regra de ouro, tem uma visão interessante, por exemplo, sobre o que é o jogo de RPG. Porque, por exemplo, com o mesmo livro de D&D, um grupo tem uma experiência, o outro grupo tem outra e joga de outra forma diferente. Então, o jogo de RPG em si, ele não é o livro de RPG. Só existe um jogo de RPG quando tem um grupo em volta da mesa, aquele grupo está lá jogando, está se divertindo, aquilo ali está sendo o jogo de RPG. E o sistema ou o livro, ele é só uma ferramenta para o jogo de RPG. E nisso daí, a regra de ouro seria mais uma das ferramentas. Eu não sei se concorda muito com isso. Eu acho que tem essa coisa do jogo espontâneo, né? O jogo que aparece, a questão da mesa. Eu acho que a mesa é muito importante. Não adianta falar, tirar um pouco a mesa, essa discussão do contexto da mesa também, né? Então, para a gente poder avançar, acho que a gente pode definir então que a regra de ouro que será abordada, sobre o que nós vamos discutir, tem a ver com essa ideia de se você não gostar de alguma coisa sobre as regras, você tem você deve mudá-lo, criar novas regras sobre isso. Mas nesse sentido. Eu já denomino isso como regra da casa. Eu não quero atrapalhar, bagunçar a conversa de vocês, que eu fiquei uma parte calado até sair. Mas a regra de ouro, pra mim, no caso, casos aleatórios. Sabe aquela cláusula no final do contrato que fala assim: o que fugir a esse material, a esse contrato será julgado pelo. Entendeu como é que é? Fica a cargo do narrador qualquer coisa que fuja às regras, porque não tem como você, num livro, cobrir tudo. Porque o RPG ele tende a querer simular a realidade. E na realidade você não tem como você cobrir todas. Vai que. Cara, acontece. Sabe mesa que às vezes acontece você fazer um negócio que, caraca, como é que eu vou fazer isso na regra? Cabe ao narrador julgar, como o Balbi falou, como o Ben falou, como o Amon também falou, que tem mesas, cada mesa a experiência é diferente. Então, cabe ao narrador ter a palavra final. Isso aí eu vejo em tudo quanto é jogo falar disso. Então, pra mim, isso é a regra de ouro. Cabe ao narrador a palavra final. Ok, agora, a gente pode falar sobre as duas coisas, né? Extirpar uma regra porque não gostou, fazer outra ou alterar, pra mim isso não é regra de ouro, isso não é mandatório, entendeu? Não, então. Tem sistemas que vão falar pra você não fazer isso, Sim. Tem pessoas que pensam em não fazer isso, como é o caso do Chest, que já falou isso já aqui, inclusive, da última vez que ele teve. Não sei se foi aqui, se foi em outro lugar, ele falou um negócio desse. Então, assim, eu acho que são coisas distintas. Eu acho, pra mim. Então, mas, por exemplo, você citou House Rule. Eu acho que uma House Rule é uma regra que você criou se baseando na premissa da regra de ouro. Se a regra de ouro diz que você pode mudar, adaptar ou ignorar uma regra, a partir dela você cria House Rules. Nesse ponto tem uma analogia que eu acho muito interessante. Mas uma coisa está contida noutra. Sim. Certo, sim, de certa forma. Mas eu vou, se vocês me permitirem uma breve tangente aqui,
Tem um texto muito interessante, novamente que eu vou citar aqui, de um blog que eu gosto muito sobre de game design, chamado Socratic Design. Muito bom. Ele, infelizmente, já acabou em 2015, mas tem muita coisa boa. Ele tem um post que fala, né, sobre o que é a regra de ouro. Eu vou me basear em algum... Ele é um post muito eloquente que sumariza muito do que eu penso sobre a regra de ouro. Quando eu li isso, influenciou muito o meu pensamento. Eu acho que a regra de ouro, ela tem 2 problemas. Assim, ela gera 2 problemas muito sérios num jogo. Primeiro ela pode ser um grande problema para o contrato social do jogo, dependendo como ela é aplicada, e ela vai necessariamente favorecer o termo que o pessoal chama de GM Fiat, né, que no caso, como o Bob chama de Rulings over Rules, é a mesma coisa, essencialmente a mesma coisa, e ele favorece esses 2 elementos quando a regra de ouro ela é forte e ela é presente. Você falou sobre... agora eu vou fazer um parágrafo aqui, que eu acho que é importante pra gente continuar. Eu acho que o único jeito errado de jogar... Pra mim, é minha regra de ouro, né? Assim, o único jeito errado de jogar RPG é se as pessoas não estão se divertindo. Se a sua mesa está se divertindo, eu não tenho nada pra te falar. Vai jogar e que você vai se divertir. E eu não tenho nada a ver com isso. Você não tem como jogar RPG errado se você está se divertindo. Eu falo com as pessoas que estão jogando e não estão gostando. E aí pode ser que elas possam procurar outras maneiras. Se você está gostando, nada disso vale. Sua mesa... Cara, se sua mesa está funcionando, ótimo. Continua. Então, passando essa frase, o que eu vou dizer é o seguinte: você falou de House Rule. Eu não tenho nenhum problema com House Rule, de nenhuma maneira. House Rule, apêndice da regra, inventar sistema novo, tinker com o sistema, homebrew, tudo isso é ótimo. Todo jogo pode ter isso, a maioria dos jogos, sabe, jogo de videogame tem isso com mod, board game as pessoas fazem isso. Eu não tenho nenhum problema com isso. Desde que, e essa eu acho que é o ponto que eu falei sobre o contrato social e porque a regra de ouro pode ser um problema do contrato social, tudo isso esteja previamente acordado entre os jogadores. Sim. Se eu inventei uma house rule, meus jogadores têm que saber que ela existe e o que ela faz. Pode ser que se eu falar, por exemplo, os monstros não seguem as regras, isso tem que estar muito claro para os jogadores. Eles podem não saber que regras, mas eles têm que saber disso. Tem uma frase, um axioma que eu acho interessante sobre RPG, que é: os jogadores nunca podem ser surpreendidos pelas regras. Eu acho que você fez algo errado, se na sua mesa você jogou o dado, tipo, mestre, vou fazer isso. Aí você faz a resolução, o jogador falou: o quê? Mas como é que... Não, e o pessoal fica... Eu acho que aí tem um problema. O jogador nunca pode ser surpreendido pelas regras. Eu tenho que falar uma coisa. Eu me surpreendo o tempo todo com as regras do Márcio no World of Darkness. Você cria... Não, é o lado bom, Eu me surpreendo positivamente e há um pacto, porque você mesmo avisa que o seu sistema é diferente. Aí é que eu você acho vai propor minigames. Antes, qual vai ser as consequências, eu explico como é que a mecânica vai funcionar. Por exemplo, eu fiz lá a tabela de casualidade, porque o Bruno fez aquela ele queria ver se ele queria esconder o cadáver, um negócio assim, esconder as coisas do crime, né, os indícios do crime. Eu não iria rolar na hora, porque se eu rolasse na hora, as pessoas iriam saber se ele foi bem sucedido ou não. Porque eu não faço rolagem escondida, porque é outra coisa que eu também é minha, isso vem de mim, eu não gosto. O mestre aqui, tô rolando, ninguém sabe o que eu tô rolando. Para, né? Então, assim, eu não ia rolar dessa vez uma rolagem póstuma, que foi na hora do noticiário. O que o repórter falar é o que acharam lá na cena do crime. Então rola agora a sua rolagem para ver se você conseguiu esconder as evidências do crime. Rola agora. Aí eu fiz isso na forma de um painelzinho de casualidade. Eu deixei tudo claro ali. E isso vai direto com o que o chefe está falando. Eu deixei claro a regra, expliquei como ia funcionar, disse não, mas entendo... porque é muito... Que beiro infantil, eu sei, você quis fazer uma graça, um elogio com uma graça. Não, beiro infantil, você rolar a parada, vou rolar aqui. O que eu entendi que a visão que o Balbi tá falando do mago foi o seguinte: ele surpreendeu com quando você muda uma regra
Porque embora você já tenha avisado, entra no que o Chess falou, porque você, desde o princípio, falou, eu não vou usar, a gente não vai jogar exatamente as regras como eles estão no World of Darkness. Você falou, eu não vou rolar dano, a gente já sabia disso, a gente já sabia que você viria com novidades no sistema, mas como a gente já estava preparado para essas novidades, cada vez que você chegava com uma delas, a gente não estranhava. Mas o que o Balbi falou, você surpreendeu porque era uma coisa nova. Entendeu? Eu acho que esse é o ponto. Por exemplo, a gente não sabia o que viria de regra para dano. A gente não sabia exatamente o que viria por exemplo, você propõe certas regras, certas mecânicas que são quase minigames, sacou? E, tipo, isso você apresentou na hora. Eu acho que, pra mim, é maravilha, não é de forma alguma reclamação. Você apresenta a regra na hora e a gente tá ciente. Agora, isso é uma novidade, entendeu? Quando eu falo em surpreendido, me perdoem se eu não me expressei exatamente muito bem. Eu quero saber, o jogador tem uma expectativa e o resultado não tem a ver com aquela expectativa, porque algo na equação mudou. Uhum. É diferente você chegar e falar, olha, tem esse minigame aqui, essas são as regras do minigame, vamos jogar. Isso é diferente de você chegar e falar, olha, gente, eu não vou usar o dano comum, vou usar o dano assim, em vez de, exemplo X aqui, em vez de jogar D6 pra dano, eu vou jogar D10. Ah, tá bom. Aí você vai enfrentar um monstro, ele te dá um D20 de dano. Você fala, mas não era D10? Essa é a surpresa que não pode acontecer. Isso que eu quero dizer. O que eu acho é que o Márcio fez o melhor uso que eu já vi na minha vida da regra de ouro. Então. Aí quem vai ficar roxo aqui sem graça sou eu. Não, eu tô falando, nesse ponto, eu acho porque foi muito bem acordado, foi muito bem julgado, todo mundo gostou. E, tipo, por mais que tenha rolado uma surpresa, por exemplo, eu não sabia absolutamente o que esperar de um minigame que vai aparecer, a gente já estava esperando um minigame e você propôs ótimas soluções. Entendeu? Então, assim, pra mim é uma ótima aplicação da regra de ouro. E por isso que eu não abomino completamente a regra de ouro, porque eu vi funcionar, por exemplo, no teu caso, na prática, muito bem. Mesmo eu sem ter noção nenhuma do que esperar da tua regra de dano, por exemplo, foi lindo, foi muito bom, sabe? Então, eu considero isso uma boa aplicação da regra de ouro. O cara ali, o Chafin, LF Chafin, sei lá, tava falando que isso parece com direito constitucional, segurança jurídica. Eu penso sobre isso às vezes. Eu já pensei até em escrever alguns textos sobre. Uma coisa é o positivismo e outra é a common law, né, cara? Tipo, uma coisa você tomar como princípios. Eu comentei no Twitter que eu tinha problema com regra de ouro quando ela quebra a segurança jurídica da mesa. O que tem a ver com o contrato social. E é isso que eu acho que é onde eu queria chegar. Quando você tem a regra de ouro aplicada dessa maneira, vamos dizer assim, quando você está criando, designing o seu jogo e criando adendos a esse jogo, eu acho que isso é uma coisa muito positiva em geral. Ainda assim, eu acho que isso tem alguns problemas, e eu vou falar disso daqui a pouquinho. Mas se é pra usar a regra de ouro, eu acho que essa é a forma de fazer. Avisa todo mundo, as pessoas sabem o que vai acontecer, e você vai e faz. O que eu acho que a regra de ouro se torna um problema, nesse aspecto, é quando o mestre, por exemplo, se torna um tirano, quando ele não tem, quando ele faz o que ele acha que ele faz, porque a regra de ouro tá aí, então eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, e às vezes é por intenções boas, às vezes o cara pensa, não, a história vai ficar mais legal se eu fizer isso. Desculpa, cara, não é você que tem que decidir isso. A história não é sua. Eu acho um absurdo. A história não é sua. Eu acho um absurdo aquela frase que vem do Vampiro, de o mestre escreve a história, mas os personagens são os jogadores controlam os personagens. Não. Isso é um absurdo! Isso é um absurdo! Além de ser um paradoxo. Total. Total. Isso aí para não entrar numa discussão de que não necessariamente RPG é necessariamente para contar uma história, né? E aí já é uma discussão que é outra discussão. Precisamente, eu também acho que é outro que... Eu acredito que todo mundo tende a mudar, a criar regras quando mestra em algum nível. Como assim? Agora até mudando um pouco a chave do assunto, entrando quase em outro. Quando você chega e vai fazer, por exemplo, uma rolagem do tipo, cara, rola aí um D10 pra ver em quem que atingiu. Ah, 1 foi fulano, 2... Você ali na hora tá improvisando um mecanismo que nenhum livro fala pra você. Quando você precisar sortear, tirar na sorte quem vai ser atingido, quem vai ser escolhido por um monstro, uma bola, rola a probabilidade, rola um dado, tira no par ou ímpar, vê em ordem alfabética, faz qualquer coisa que pareça justa, no caso,
eu jogo pela aleatoriedade sempre. Então, de certa forma, você já tá criando uma regra, um minigame, em algum nível você já tá criando. Né? Você já tá fazendo aquilo. Eu só digo, aí nesse ponto eu digo duas coisas. A primeira é um problema menor se você fizer isso, tem que ter consistência. Se você rolou um D10 para ser aleatório, tem que ser um D10. A mesma descrição sempre tem que gerar as mesmas regras. Se o cara atirou com uma metralhadora e você rolou um D10, toda vez que atirar com uma metralhadora, tem que rolar um D10, senão vira arbitrariedade. Eu não tenho problema com isso. E ainda assim, eu acho, se você precisou do D10 no primeiro momento, se você precisou partir para esse recurso, é um problema no design do seu jogo. Porque você inventou uma regra, mas que se ela existisse, você não precisava ter inventado. Então, não tô falando da metralhadora, você tá. Quem tá segurando aquela metralhadora, um exemplo, no caso, é uma só. pessoa que pode escolher, entendeu? Mas assim, às vezes você sabe que às vezes acontece, né? De você tem uma bola que tá caindo. Pô, cara, não tem coisa mais aleatória que um raio que tá caindo do céu, uma bola de pedra, uma pedra, entendeu? Esse tipo de coisa. Quando você, às vezes, você vai rolar. Eu acho, por exemplo, eu adoro, tá? Vou falar aqui de um sistema que eu amo, o Savage World. Eu acho que o sistema de iniciativa dele é o que o Chess falou. É convencionado ser uma coisa. Ali não tem parâmetro de atributo nenhum. Você puxa a carta. E é o maior ou menor. Você pode ser o cara mais boladão que tiver. Você vai puxar a carta e você pode tirar tanto tanto 2, quanto um Coringa. Entendeu? E ali é todo mundo igual, malandro. É sorte. E é iniciativa que a gente tá falando. E aí você tá convencionando de ser sempre assim. O que não pode acontecer é que nem o Chess falou, o mestre daqui a pouco fala, pra todo mundo é carta, mas pro NPC eu vou rolar um dado aqui, porque o cara é sinistro, ele puxa 2 cartas e fica com a melhor. Não, concordo, isso não pode. Mas, por exemplo, o Balbi já puxou o uso que você fez da regra de ouro no Mago. É bacana, é um excelente exemplo pra gente ilustrar. Regra de ouro, House Rules, como a gente aqui no PNP já utilizou. Então, vou começar esse bloco de falar sobre o uso das House Rules, perguntando para cada um de vocês se vocês usam a regra de ouro e por que usam ou por que não usam. E se nesse caso, por exemplo, se dentro disso, esse uso está condicionado a um tipo de sistema, um tipo de jogo. Eu, por exemplo, para começar falando, eu usei bastante, meu grupo usou muito em GURPS, porque o próprio GURPS também diz isso. E eu acho que sistemas genéricos, eles favorecem muito isso porque eles, na verdade, funcionam como uma caixa de ferramentas para você criar o seu jogo dentro deles. O GURPS, com o módulo básico de GURPS, você consegue jogar medieval, sci-fi, investigação, terror, tudo ali dentro dele, e você pode criar coisas. Então, as House Rules, nesse tipo de jogo de cenário, elas são praticamente inevitáveis. E você utilizar algumas regras ou não, é inevitável. Então, pra gente sempre foi natural isso. A gente nem olhava isso como uma Golden Rule ou como uma deturpação do jogo. Como a gente tá fazendo algo que, olha, no princípio de game design dele não era para ser feito. A gente sempre encarou isso, foi natural. E eu só fui encarar isso como uma regra de ouro ou como, olha, por que você está fazendo isso? Quando eu entrei em sistemas mais amarradinhos como o D&D, por exemplo. Mas e vocês? E aí, Chess? Eu? Ok. Eu evito usar a regra de ouro se eu posso. Quando eu uso é porque ou não tenho escolha, porque de fato o que o Márcio falou é verdade. Às vezes, sistema nenhum do mundo vai prever todas as possibilidades que vão acontecer no jogo. Faz parte. Eu acho que às vezes você vai precisar ter uma solução que não está prevista nessas regras. Bons jogos, eu acho que vão te ajudar a chegar nessa solução. Vão ter guidelines, vão admitir que existe esse problema e vão mecanicamente te informar como solucionar esse problema. Maus jogos, eu acho que vão falar, tá, regra de ouro, tá no teu colo, mestre, se vira. Eu acho que tem esse ponto. Mas eu evito usar quando eu posso. Novamente, a exceção de mods, adaptações, às vezes eu quero fazer uma adaptação ok, mas sempre... hoje em dia eu faço isso muito pouco ainda por cima, porque eu prefiro procurar um sistema que vai me entregar... Infelizmente tenho essa possibilidade de procurar um sistema que vai me entregar o que eu quero. Então eu tendo a não usar regra de ouro. E o que eu acho mais interessante é o seguinte, e a gente vai falar disso depois, na ideia de regra de ouro como uma muleta de design, mas eu acho que jogos modernos, jogos novos, tem soluções muito inteligentes para a questão da regra de ouro. Isso mudou muito. Apocalipse World Engine manda isso aqui para a regra de ouro. Porque todos os seus derivados, você não precisa de regra de ouro para fazer aquilo. Para fazer o jogo funcionar. E se você precisar,
criar alguma coisa, o jogo vai te dar guidelines muito claras de como criar um novo movimento, de como criar uma nova situação, tem regras muito precisas para esse tipo de coisa. Ele, por exemplo, falando em termos de game design, como os jogos da Apocalypse World em geral por exemplo, Dungeon World, Urban Shadows, por aí vai, restringem o foco do jogo a algo muito específico, eu não preciso por exemplo, vamos falar sobre, sei lá, eu não preciso em Urban Shadows de uma regra para dano por queda, porque isso não é relevante pro jogo que eu tô jogando. Sim. Isso não é que tipo alguém vai cair e vai tomar dano por queda, eu vou precisar de uma regra para isso. Eu nunca vou precisar de uma regra pra isso, porque isso não tem a ver com o meu jogo. Se a pessoa vai tomar dano ou não vai tomar dano dessa queda, não tem a ver com o fato que ela caiu, tem a ver com a história. Se isso é interessante ou não, que ela tome dano por aquela queda, vai ter um movimento pra isso. Mas, por exemplo, na hora que isso... criar um playbook no Dungeon World, ou criar um movimento para um playbook específico, o playbook lá, que são mais ou menos as classes, né, que a gente tem clássicas, isso entra como uma house rule. Esse mod, ele tá dentro, ele é uma corruptela da regra de ouro, de você tá adaptando coisas aos sistemas, ou você considera que isso passa longe da house rule? Depende de como você interpreta a regra de ouro. Se a gente usa a definição de sei lá, se você não gosta de uma regra, você pode ignorar ou mudá-la, eu acho que passa longe, porque eu tô criando regras novas que não porque você não gostou, vão ser explicadas aos meus jogadores e vão ser observadas durante o jogo. Se a gente estiver falando em regra de jogo, como o Márcio colocou, na possibilidade de o jogo não prever todas as possibilidades e você querer criar alguma coisa nesse sentido, um mod ou um minigame, alguma coisa como ele falou, aí sim, pode ser regra de ouro. Mas então depende de como é que você vai definir a coisa. Mas o fato é que são jogos que precisam muito pouco dessa intervenção ou dessa interpretação, porque as regras são muito clean, muito mais clean que um D&D ou qualquer coisa que vale nesse sentido, sabe? E elas posso puxar já pra mim claro, também, sua vez, fala. Eu falo o que ele falou e já falo da minha vez. Isso aí. E também uma questão do Apocalypse Engine que rola, você vê um esmero do game designer ali, de ter colocado, por exemplo, você tem um movimento lá que é o desafiar o perigo, que ele é meio que um coringão. Você tá na dúvida ali, você desafiar o perigo. Então o cara, ele teve essa preocupação de quantificar a regra de ouro. Ele pegou a regra de ouro, vamos quantificar isso? Vamos facilitar pro mestre, vamos colocar aqui alguma coisa para não fugir muito da linguagem do jogo e para fazer com que... Porque às vezes é muito covarde mesmo, como o Chess falou, você botar no livro apenas, cara, não conseguiu, te vira aí, mestre, sabe? E já puxando aqui pro parte que me toca... Só para antes de passar a vez, só queria dizer que o Apocalipse Engine leva isso tão longe que no Apocalipse Engine o mestre não tem poderes ilimitados, ele é restrito no que ele pode e não pode fazer. Ele tem movimentos específicos, Exato, o mestre tem movimentos próprios, fracos e fortes. Ele não pode usar um movimento forte ao seu bel prazer. Tem uma série de regras que contém o poder do mestre. E isso é muito relevante pra gente falar de regra de ouro, de GM ou de Rulings Overrule, por exemplo. Apocalipse Engine no geral é um jogo que Rulings Overrules não existem. É uma questão... E quando acontece uma mudança, né, Chad, você mesmo falou, por exemplo, tem alguns hackings dentro do DW, do Apocalipse Engine de forma geral, do Apocalipse Engine, quer dizer, que, por exemplo, tem gente que não gosta do Bárbaro dar sempre dano com D8, vamos supor. Mas aí você tem o suplemento de Cthulhu para Dungeon World, que você dá dano, é só marcar um quadradinho. Todo dano que você toma é um quadradinho. Isso aí foi uma mudança feita no core da regra, uma coisa feita no próprio hack da regra. Você não mudou em cima da hora, você não improvisou a regra ali em cima da hora. Isso é essencialmente game design, você tá criando um jogo. Exatamente. E ele é um open source, de certa forma, porque ele deixa aberto para você fazer essas mudanças mesmo. Se você é um design de jogo, quiser fazer um jogo baseado em Apocalypse Engine, você vai ter toda a regra da casa, a regra de ouro do Apocalypse Engine, eu posso dizer que são as manobras. As manobras é a regra de ouro, é o core do Apocalypse Engine, são as manobras. Então, a partir dali, vai tudo o resto. Se você fizer uma coisa baseada em Apocalypse Engine que não tem manobra, bacana, provavelmente você está fazendo uma outra coisa e não Apocalypse Engine. Então, você pode ver, todos os produtos do Apocalypse Engine, eles têm manobras, mas outras coisas mudam, mas sempre vai ter manobra.
Sim. Agora falando da parte Agora que me toca. O Creep que tá aqui é o Ronaldo. Ele não me deixa mentir porque ele joga comigo na minha mesa presencial. Então, se eu falar que é mentira, ele vai acabar me entregando. Eu tô ferrado aqui. Então, assim, eu sou o tipo de cara que eu faço regra de ouro, regra da casa, faço, mas vai depender, como o Chess falou, do que eu percebo duas coisas. Primeiro, no acabamento do jogo. O World of Darkness hoje, por ser uma coisa que eu já tô meio que dando tchau, é uma coisa que não dando tchau, vai sempre existir na minha vida no meu coração, mas do modo como era antes, que só jogava isso, acabou. O mestre de jogo que só mestrava o World of Darkness não existe mais. Essa mecânica hoje eu olho para ela com toda a bagagem que eu tenho de outros jogos e vejo que ela tem um monte de lacuna, mas é muita lacuna. E para poder fazer até mesmo o clima que o próprio World of Darkness propõe, que eu percebo, eu sinto necessidade de fazer algumas mudanças. Eu não consigo, tanto que ela mudou isso, muita coisa ela mudou no Novo Mundo das Trevas. Eu não fiz o Novo Mundo das Trevas com o pessoal, porque a ambientação nova não me agradou, e quando eu fui adaptar a ambientação antiga no sistema novo, deu conflito, não encaixou. Eu não tive tempo hábil de fazer por escrito uma mudança, então vamos que vamos. Eu vou fazer então, vai ser pano velho, vai ser roupa nova com pano velho. Vou pegar o conceito antigo, a ambientação antiga, e vou tentar aproximar ao máximo do que tem hoje no sistema do novo. Então eu fiz essas adaptações. Aí o Clipe aqui citou no chat a minha mesa de Mutants. Mutants é meu RPG da Lua de Mel que eu tô no momento. Eu amo esse RPG pra caramba, assim, tô louco pra chegar logo o Coriolis. Enfim, que é a ambientação no espaço, tô alucinado. O sistema eu acho maravilhoso. Minimalista, eu gosto de coisa minimalista. Eu tô velho, eu não consigo ter essa capacidade que o Pug, que o Chess, que essa galera tem de gravar um monte de regra de jogo. Na minha cabeça não entra isso. É outro motivo também porque eu faço tanta regra de ouro e eu gosto de regras minimalistas. O Mutant, eu não consigo mudar quase nada. Pergunta pro Creep, não mudo quase nada. A única coisa que eu mudei, quem é fã me perdoe, o pensamento coletivo que me perdoe, todo mundo me perdoe com relação a isso. A única coisa é quando você rola o dado de revés na mutação. Só. Porque eu achei aquilo ali uma mecânica muito... Porque você vai pela proposta que o game design quis passar. Isso é importante tu tentar respeitar o que o game design está querendo. Ele está querendo uma coisa que seja survival, que seja difícil sobreviver, beleza. Você rola um dado. Se cai um no dado quando você faz a mutação, tu já jogou, Chess? Mutant? Eu não joguei, mas eu já li. Não joguei, mas eu já li. Tu rola um dado, cai um, você ganha uma mutação nova e perde um atributo. Cara, sério. Tava sendo toda a sessão, o pessoal tava chegando a zero, em 2 sessões chegava a zero, morria. Em 2 sessões. E a gente tava querendo fazer uma campanha longa de Mutants, eu tava querendo fazer uma campanha longa de Mutants, o que eu fiz? Eu só aumentei a dispersão. O que eu pensei? Vamos somar os dados, eu vou fazer uma tabelinha. Quando você soma os dados, o Dungeon World tem isso, né? Quando você soma os dados, você tem uma probabilidade maior de cair os números do meio. E os da ponta ficam mais difíceis. Então eu vou colocar a mesma quantidade, a mesma probabilidade, a mesma dificuldade, só que eu vou aumentar um pouco mais para os números do meio. Ou seja, com mais periodicidade vai acontecer o quê? Do poder engasgar, né? Tem lá a tabela lá das coisas. Agora, mais difícil de acontecer de perder o atributo. Por que eu estou falando isso? Tem sistemas que não são irretocáveis. Dungeon World, entendeu? O próprio Mutant, mas às vezes eu sinto uma necessidade de, pô, cara, isso aqui tá... Pra minha mesa, porque a gente tá querendo fazer aqui, tá complicado isso aqui. Eu quero muito jogar isso. Só que não tá dando, cara. O personagem tá morrendo e a frustração dos jogadores estava crescendo muito, sabe? A galera começando a dar desinteresse. Pô, mas perdi outro personagem. Tá entendendo? Vou perder outro... Então, assim... o que tu tá colocando é verdade e tal. É muito. E a gente tá fazendo com essa minha regra e tem pessoal que já tá com 4 mutações, já chegou no máximo. Entendeu? E a gente não tá jogando há tanto tempo assim. Então, na hora você tem que sentir tua mesa. Porque uma coisa é o game design fazer com 3, 4, 5, 10 testes. Outra coisa é depois os clientes fazerem 1000 mesas e
vai ter uma hora que vai ter diferenças, cada jogador é um jogador. Então eu penso muito nisso. Já falei muito, depois volta pra mim. Vai, Balbi. Cara, a minha experiência com House Rule, com a regra de ouro, né? Começou com Vampiro. Hoje em dia eu tô jogando cada vez mais old school. Então, sets mais enxutos de regra com mais espaço para ruling over rules, como era o D&D mais antigo, né? Que espaço de regras dele é pequeno, é bem enxuto. Você acaba tendo muitas coisas para resolver on the fly, mas que tudo segue o mesmo princípio, né? A ideia dele é que você não tem lá muitos poderes, não é um sistema muito complicado, tudo mais, então você acaba conseguindo resolver as coisas com poucas rolagens e tudo mais. Agora, realmente, em termos de... Isso depende muito, é uma opinião minha, eu acho que depende muito mais do mestre ter uma capacidade de julgamento legal para a mesa gostar e saber que o espaço de regra é pequeno mesmo. Então, rola se você tiver noção da mesa, tiver noção do jogo que você está jogando e todo mundo confiar no teu poder de julgamento. Agora, realmente, o Dungeon World e o Apocalypse Engine, de forma geral, né? Ele é melhor nesse ponto de você precisar de improvisar menos com a regra, de jogar menos com a regra, porque ele tem tudo lá, bem delimitadinho e tudo mais. Então, isso é uma coisa que me atrai até no Dungeon World. Por outro lado, também eu gosto muito dessa coisa do ruling over rules, de poder jogar, sei lá, o jogo flui muito bonito, sabe? O jogo é curto, não tem grandes malabarismos para fazer, porque ele é pequeno mesmo. Agora, se eu pegar um Pathfinder, uma coisa assim, eu vou querer jogar com as regras dele. Eu acho que o barato dele tá ali. O máximo raw possível, né? Eu joguei muito tempo o Rule Cyclopedia, joguei uma campanha grande de Rule Cyclopedia, que é uma versão do D&D antigo com um set de regras um pouco mais evoluídas, já tem um pouco mais de poder até e tudo mais. E eu joguei Raw, sacou? Ainda assim, eu senti... A gente começou jogando Raw e quando a gente viu, a gente acabou mudando e na verdade, isso me levou à conclusão de que se eu estivesse jogando o D&D BX, que é mais enxuto, eu não teria feito nenhuma mudança, sabe? Eu teria jogado Raw com algumas decisões on the fly mesmo, que, sabe, não são grandes elaborações, o grupo estaria ok com aquilo, certamente, sabe? Mas é isso, a minha experiência atual com a regra de ouro tem sido mais essa mesmo, e a grata surpresa que eu tive com o Dungeon Road quando eu joguei e tal, que realmente é uma concepção diferente em relação a isso. Eu gosto muito. Fala, Chaz. Então, eu queria trazer alguns pontos interessantes aqui, porque, novamente, tudo, como eu falei no começo, eu acho que tudo é legal na mesa, se a mesa funciona para você, mas se a gente pensa em game design, já entrando talvez no próximo assunto... Boa, era exatamente isso que eu ia fazer. Assim que eu trabalho, cara, desse jeito. Trazer convidado podcaster, né? Passa a bola, entendeu? Mano. Cara, já vai pro outro tópico. É assim que a gente trabalha aqui, cara. Falo pra você, Márcio. Vem pra cá, Chess, vem pra cá. Um dia a gente vai ser um podcaster assim, cara. A gente ainda chega lá. Enfim, acabou. Game design. Aí eu acho que a regra de ouro causa muitos problemas. Bem severos. Eu acho que a regra de ouro ela acaba se tornando e porque, por exemplo, no caso do Balbi que ele falou do ruling over rules, tem gente que gosta desse conceito do GM Fiat, né? Do GM decide o que acontece, julga baseado nas coisas que ele faz. Isso pode funcionar. Só que é esse tipo de comportamento que gera um outro problema, na minha opinião, que a gente tem até um podcast lá no Escudo do Mestre sobre isso, que é o mito do mestre maravilhoso, o mito do mestre bom, o mito do mestre Deus. Porque, de fato, a qualidade da experiência que você vai ter no jogo vai variar muito de acordo com o mestre, porque o poder tá todo na mão dele. Então pode ser que você tenha uma experiência excelente com esse mestre, e o mesmo mestre para outro grupo, que talvez não tenha uma experiência tão boa, porque a expectativa daquele grupo era outro tipo de julgamento. Ou pode ser que um mestre suba a cabeça, enfim, gera um problema em que você não tem segurança, você não sabe. Toda vez que você vai jogar, você
Você rola o dado, pode ser que seja um mestre bom que concorda com as suas visões do jogo, um mestre bom que não concorda, ou um mestre ruim, e por aí vai. Eu acho isso pra game design muito complicado. O game design ele tem que tentar trazer uma uniformidade pro jogo dele. Tem um paralelo que eu vi num texto que eu achei muito interessante, que é o seguinte: quando o Richard Garriott criou Magic, ele não falou, ó, tem essa regra de mana aqui, mas se você não quiser usar, não usa. Sim. Whatever. Toda vez que você senta pra jogar Magic, você sabe o que você vai jogar. Quais são os elementos que você vai ter. Eu até. Me permita um parênteses aí. O Richard Garfield ele criou o Magic com a parada do jogar por aposta. Você tem que botar uma cartinha lá. O fato de jogar por aposta e jogar sem aposta é uma puta diferença quando você joga Magic. Então isso já é uma experiência diferente quando você fala, não, vamos jogar por aposta não. Inclusive, várias cartas foram abolidas por isso. Então, não é livre, não é porque ele não falou isso que é um jogo livre. Essa regra que o Chess falou, eu sou jogador de Magic há mais de 10 anos. Essa regra que o Chess falou, com certeza deve ser do Mana Flare. É a queima de mana. Quando você gira as cartas para gerar mana pra magia, você não usou todas as magias. Você toma de dano. Você toma de dano aquelas magias que você não girou. Entendeu? Com aquela mana que você não virou. Isso. Não, o que eu quis dizer é literalmente o uso de mana. Imagina se ele tivesse escrito na regra dele e falou, ó. Porra, aí não. Não, isso aí, qualquer regra do jogo você pode abolir, né? Exato. E o RPG faz isso. É o único jogo que faz isso. Sim. Que nem um board game. Você não precisa pra jogar banco imobiliário e falar, ó, se você cair no banco, se você cair na propriedade do cara, você paga. Ou não paga, joga como sua mesa achar melhor. Não existe isso. Não, mas peraí, mas você há de convir que isso acontece espontaneamente o tempo todo. Por exemplo, no jogo da vida, por exemplo, todo mundo que eu começava a jogar, eu gostava de jogar Raw. Jogo da vida Raw. Mas, tipo, a galera, tipo, se você passa pelo vermelho, você tem que pagar. É um ônus que todo mundo tem que passar. E, pô, um monte de gente falava, não, só faz se você cair na casa vermelha. E, na moral, quase sempre, todas as vezes, as pessoas falavam pra jogar assim, eu embarcava quando era moleque. Lembra que a gente falou antes da Rose Rule, no sentido de um mod do jogo. Tem gente que, vou jogar Magic, vou jogar... que na minha época vou jogar umas modalidades, a galera inventava umas modalidades pra jogar. Então, é porque depende do game designer ele falar, não, o meu jogo não é feito pra isso, não sei o quê. Não depende, mas vai ter esse espaço independente dele querer ou não. Vai ter um espaço, vai ter um espaço dependente dele querer ou não. Concordo com você. Mas o fato de que, vou usar o Magic como exemplo, o fato de que ele não fala nada nas regras dele, se você pegar Magic pra jogar como ele é escrito, ele é um jogo que funciona. Você vai sentar e vai jogar Magic. Sim. Se você pegar certas edições de D&D ou certos RPGs e jogar como está escrito, ele não vai funcionar. E eu acho que um dos motivos pelo que isso acontece é porque o cara usa a regra de ouro para falar, não, se não funcionar, se tiver alguma coisa que você não gosta, arruma, se vira, eu não vou testar. Essa é a falácia de Oberone. É um vício de game design, que o cara ele pega uma falha do sistema, ele pega um problema do game design dele, ele fala, não, mas o mestre resolve isso com o seu bom senso. Exatamente. Sabe? E assim, uma coisa há de se falar. Uma coisa é você falar que você está fazendo um sistema mínimo, enxuto, e que ele oferece boas bases para você julgar. Outra coisa é você ter um sistema que tem uma falha e que você cobre essa falha falando que realmente o bom senso vai resolver. E outra coisa é você falar que o teu sistema não tem espaço de house rule, que é uma utopia. O Creep aqui tá colocando que é muito diferente o board game e do card game. Não tô querendo favorecer o Creep não, que eu já falei que ele é da minha mesa, mas ele colocou a questão aqui que é muito diferente o board game do card game. Safado. É o board game do card game do RPG. No videocast passado que a gente falou sobre aleatoriedade e frustração, né? Foi esse tema, foi mais ou menos isso, né? Falou qual é o papel do dado no jogo. E aí agora eu queria fazer essa pergunta para vocês com relação às regras. Qual é o papel da regra? O que ela representa no universo do jogo? As regras, elas são como se fossem as leis da natureza, da física e tudo mais. Num jogo de RPG. Vocês não acham? Não. Ou não? Então, as regras são as regras do jogo, não da natureza, não da realidade. São as regras do jogo. Só é regra da... Exato. O D&D quarta edição, por exemplo, pega esse conceito e joga pro cacete.
O que é o seu poder? O seu poder é um bagulho que te move 2 quadrados e causa 2 de dano. O que ele faz na ficção? Sei lá, bicho. Te vira. Se vira. Tá, vamos supor então. Tá, vamos lá. Eu faço um jogo de RPG, ok? Na qual tudo é decidido com cara e coroa. Todas as coisas são decididas em cara e coroa. Não tem tabela, não tem nada. Eu vou dar um exemplo aqui do meu amigo Pug. Ele criou o minigame dele lá, que é Deu Merda. O Deu Merda é Joking Pô. O máximo que você tem é, se você é bom em alguma coisa, o empate é seu. Se você é ruim, o empate é do outro, do mestre, no caso, do narrador. Você vê que aí você... Vamos supor que fosse um jogo que não tivesse nem essa questão da especialidade, fosse tudo Joking Pô. Você vive em um mundo em que todas as probabilidades, todas as possibilidades são 50%. Ou não. Esse mundo, ou não, mas como é que você muda isso, Chess? Se eu mudar o foco e 50% não for resolução de ação, mas for questões narrativas, por exemplo. Se eu mudar o foco e falar, eu não tô jogando Joaquim Poo pra saber se você consegue ou não consegue pular uma ponte. Eu tô jogando Joaquim Poo pra saber se você vai pular a ponte e isso vai dar o resultado que o seu personagem queria, ou se você vai pular a ponte do mesmo jeito e vai acontecer uma coisa narrativamente bizarra que você não queria. Você tá reparando agora, Chess, que você está moldando. Eu não falei disso. Eu falei que todas as casualidades é Joaquim Poo, é 50%. Você tá moldando, jogando pra narrativa, para que se aproxime de uma realidade, para que se você for jogar um jogo, por exemplo, contemporâneo, nos nossos dias, no nosso mundo, ele fique de acordo com a realidade. Ou seja, agora eu entendi o que você quer dizer. Ou seja, a regra, de alguma forma, ela precisa ser afetada para que ela condiga, sim, com a realidade. Se eu chegar para você e falar assim, tudo vai ser rolado no Joaquim Poo. Você vai fazer qualquer ação, vamos supor que esteja escrito em pedra, isso na regra. Tudo que eu for rolar, tudo que eu for fazer antes, mestre, eu vou fazer tal coisa, eu vou rolar no Joaquim Poo. Nessa hora que eu faço isso, eu tô moldando a minha realidade. Eu tô criando um mundo onde todo mundo é só 50%. Mas se liga que você falou de regras da física e não sei o que, não tem necessariamente a ver. Pensa, por exemplo, o 7th. Você joga um pool de dados, você pega ali, tira cada 10 que você consegue, você tira uma aposta, e cada aposta você ganha um quinhão, uma porção narrativa para você dizer o que o seu personagem vai fazer. Se você tiver, rapidinho, se você tiver num mundo onde, sei lá, todo mundo, os navios estão sobre mares de fogo, e o fogo não queima aquele navio, tudo bem, sacou? Que o mundo de 7th Sea, ele é um mundo mais extravagante e heróico e épico do que o mundo onde você tem ações mais restritas para fazer, coisas mais... Não, então, o que eu tô querendo falar é que não é um jogo, a regra não simula a física, a química, a parada. A regra simula um espaço de contação de história. Não é simula, não, ela organiza Mas eu tô falando cria uma justiça de eu tô falando o narrativo, equitativo, o equivalente. Eu tô falando por questão de equivalência. Da mesma forma como o dado ele representa a sorte nesse mundo, a casualidade, as regras elas representam o que representaria as regras de eu falei mal do vizinho, ele vai ficar aborrecido comigo. Isso é uma regra da vida. Então, isso não é equivalente. Tô falando do equivalente. Eu entendi o que você tá falando, só que é porque você colocou a coisa da física. Bom, fala aí, Ramon. O Chaz ia pontuar a questão. Manda aí, Chaz. Vai. Eu ia falar o seguinte: tem 3 opções, né, nesse conceito que você falou. O seu conceito foi: eu estou partindo de um sistema de resolução de ações que usa 50% de chance em todas essas ações. Daí eu posso tirar 3 coisas. Ou eu vou ter um cenário construído em cima disso, então eu vou ter um mundo de 50%, eu vou ter que pensar, fazer um exercício ficcional de como seria um mundo que funciona assim, e isso pode ser interessante, e eu acho que é um esforço de design válido. Isso é um. A segunda opção, eu posso, como eu falei, desassociar o conceito de resolução de ações, associar outra coisa como narrativa ou qualquer coisa que valha, e que aí eu vou me aproximar de uma realidade esperada, seja lá qual for, como você colocou. Ou 3, eu posso usar esse sistema para tentar forçar um jogo para um mundo, porque, sei lá, vou jogar Forgotten Realms nesse sistema. Não vai funcionar e o seu sistema é ruim. Sim. Exatamente. Isso Exatamente. que
Basicamente, isso eu concordo plenamente. Eu não acho que é uma simulação da realidade, sabe? Não é... Exato, a levada acaba gerando isso. E aí você acaba criando ou mecanismos ou subterfúgios narrativos para poder fazer com que isso se adeque a todo o sistema, a todo o cenário, se for um caso de uma mecânica genérica, ou a uma mecânica A e B. E nisso você vê que regra é essencial, sacou? Essencial, com certeza. Não dá, tipo system matters total. Não rolamos dado nenhum. Inclusive, eu acho que essa falácia de Oberon, inclusive a regra de ouro, a falha da regra de ouro do Vampire foi justamente isso. É que, tipo, ele não entendeu o quanto que o sistema importa e o quanto que é ruim você criar suspensão de sistema como partido de game design. Então, aí é que eu vou falar, ó. Em questão de game design, se a gente botar aí numa régua a regra de ouro, numa ponta a gente vai ter liberdade e na outra ponta a gente vai ter desleixo. Né? E dependendo de quanto você caminha nessa régua e aonde você tá, a sua regra de ouro, a percepção, se é uma coisa boa, uma coisa ruim, ela vai ser diretamente afetada por isso. Porque, por exemplo, se você tenta fazer um sistema para definir uma coisa muito ampla e você bota regras que não chegam nem a arranhar isso, e você escreve lá, mas aqui você pode ignorar todas essas regras e você pode criar a sua, isso claramente é um desleixo que o game designer teve a criar o jogo dele. Mas se ele cria uma coisa concisa, um negócio amarradinho, ele fala, olha, tem isso aqui para ter essa experiência, mas se você quiser para o seu grupo, para fazer especificamente alguma coisa que esse sistema ele não foi suficiente ou não agradou tanto, o seu grupo gostaria de uma coisa diferente, aí eu acho que ele só está te dando liberdade para você ampliar a diversão do seu grupo. Não sei, cara, as regras que eu mais respeito são as regras que são muito casadinhas com o cenário. A gente deu aqui uns exemplos meio tronchos com o negócio de 50%. Essas regras eu nunca tento não tocar. E mais uma vez eu falar do Mutant, eu acho muito casado. Você sente a escassez, você sente a sobrevivência e coisa e tal. E aí, a gente falando aqui a respeito disso, eu falei do cenário de 50, meio a meio, e também tem a contrapartida. Vai que você tem um cenário em que o mestre interpreta um deus ditador. E aí o que ele fala é o que vale. É uma loucura que eu tô pensando aqui. Eu tô divagando totalmente aqui um exercício de criatividade. Mas imagina, o mestre é que ele vai ditar as regras do que vai acontecer. Você vai acabar gerando no meio da mesa personagens bajuladores. Que vai acabar sendo também jogadores bajuladores. Se isso está dentro da proposta do teu jogo, meu amigo... Excelente, exato. Vai pra cima. A questão que eu acho que é importante colocar aqui, nesse espectro que o Ramon colocou, que eu acho que é uma coisa interessante, é o seguinte, na minha opinião, um jogo que tiver um bom design, ele vai ter a regra de ouro como último recurso. Sim. Ele falou, se tudo mais falhar, recorra à regra de ouro. Se não tiver uma regra que faça isso, se for uma ação importante para esse jogo, se por algum motivo eu não cobrir esse elemento, e você tem que improvisar, improvise seguindo essas guidelines para não ficar um negócio muito louco. Tenha consistência, traga essa consistência pro seu jogo, crie todo aquele isso é uma coisa que o livro do mestre do D&D 3.5 faz, que é focar nessa ideia de consistência, de se usar uma regra, usar a mesma regra sempre, o que eu falei de o jogador nunca pode ser surpreendido, como último recurso, beleza. Outra coisa muito diferente é você chegar e falar, tem essas regras aqui, e você muda o que você não gostar, e isso é o seu principal recurso. Eu acho que são coisas muito distintas nesse ponto. E tem um outro ponto que vale a pena colocar, que eu vou puxar um pouco lá de trás, mas só para exemplificar isso aqui. Eu falei muito sobre essa coisa do rule, a gente estava falando sobre o ruling over rules, e como a regra de ouro, essencialmente, se você usar ela de maneira muito exacerbada, ou usar, enfim, para determinados jogos, ela vai gerar essa questão do mestre com superpoderes e tal. E tem gente que pode gostar de jogar assim. Novamente, se sua mesa funciona, ótimo, cara, não tem problema você gostar disso. Mas gera problemas de game design quando você vai apresentar isso pra qualquer um. Um problema sério que tem isso também, de você alargar demais a regra de ouro, a regra zero. Pra mim tanto faz, na verdade. Sim, também tanto faz. Até o ruling over rules é que isso acaba sendo uma coisa que é muito direcionada no mestre, e o mestre acaba tendo um Q1 narrativo não, mas um
em que um maior, ele acaba tendo mais poder na mão naquela ficção que está se desenrolando na mesa, né? Ele acaba ditando mais sobre aquilo do que os jogadores, então ele acaba eclipsando um pouco, de certa forma, o que os jogadores fazem. Isso tem uma coisa legal, uma possibilidade legal, que é, não só necessariamente o mestre vai ser o cara que pode propor alguma coisa na mesa. Se você chega e fala, pô, cara, eu não sei, no DCC aqui não tô encontrando uma regra de wrestle, sei lá, de chegar e mobilizar o cara, de fazer um... Como é que eu faço? De repente o jogador vem com uma boa ideia na mesma hora, você fala, pô, demorou, vamos usar isso aí. Então, tipo, se você talvez... isso é uma dica, talvez, não sei, uma coisa que eu às vezes penso e é um espaço que eu gosto de dar para o jogador, é que se você tem um vácuo em relação à regra, alguma necessidade ou algum desconhecimento, ou se o jogador não toma isso também, a regra de ouro, ou a regra zero, ou o ruling over rules, do jeito que quiser, não toma isso como uma coisa sua, só sua, sacou? Toma isso como uma coisa que o grupo vai precisar fazer para contornar um problema, entendeu? E nesse ponto eu vou trazer... desculpa, gente, eu fazer isso, mas eu preciso trazer uma ponte aqui. Fazer uma ponte. Jogos mais modernos têm cada vez mais empoderado os seus jogadores. Sim, sim. Seja com elementos de narrativa, seja lindo, com... E eu acho que até nesse ponto, quando a ponte que eu vou fazer é a seguinte. Tem um livro de política muito bom, A Política de Aristóteles, que ele fala sobre os elementos de política. Traz Aristóteles. O cara traz Aristóteles pra nossa conversa, Ramon. Você vê, né? E a gente... Ele é outro, outra parada. Outro nível, cara. É outro nível. A gente aqui... às vezes nem lê pauta. O cara traz Aristóteles, isso aí, pauta, cara. O cara lê Aristóteles. Pô. Vem pra cá, vem pro PNX. We have cookies. Vem pra cá. Eu saio, tu entra. Eu vou querer assistir o PNP sem mim. Ai, meu Deus do céu. Essa é a definição de vem em mim. Eu saio e tu vem em mim. Não precisa, cara, não precisa. Minha vaga. Vai. Manda lá. Ok, enfim, na política de Aristóteles ele fala o seguinte, que o melhor governo do mundo seria a ditadura de um homem bom. Você dá todo o poder do mundo, por um homem bom você vai ter a sociedade perfeita. Homem bom não existe. Portanto, você vai ter que lidar com a pior opção, na opinião de Aristóteles, que é a democracia. Mas é o que tem pra hoje, porque você dilui o potencial de dar bosta pra todo mundo, bem resumidamente. Trazendo isso pra RPG, a ponte que eu queria fazer com o RPG, é a mesma coisa. O melhor sistema de RPG do mundo seria a ditadura de um mestre bom. Pra não perder a oportunidade, desculpa, eu tenho que falar, pra não perder a oportunidade, pra não me sentir muito rebaixado, já diria Churchill, que a democracia é a melhor forma de governo, exceto todas as outras. Então, só pra eu poder me sentir uma coisa também. Continue. Sim. Eu tive que quebrar todo o brilhantismo um pouco, porque eu me senti, fiquei com inveja. Vai, continue. O desempenho ficou ruim. Vai. Mas enfim, a ideia é essa. Então, o melhor RPG do mundo, vamos colocar assim, seria a ditadura de um mestre bom. Um cara que sempre julga correto, que nunca erra, que vai sempre ter a vontade dos seus jogadores em primeiro lugar e tudo mais. O mestre bom não existe. Não existe. E é por isso que a gente fez um episódio lá no ADM sobre o mito do mestre bom. Aquela coisa de, você não jogou D&D, você não jogou D&D comigo, ou com o mestre fulano. Isso tem demais. Pode ser que ia ser bom, pode ser que não. Esse cara não. Foi bom pra você, mas talvez seja bom pra mim. Talvez esse cara não tenha as mesmas referências que eu tenho. E é por isso que eu acho que é perigoso quando a gente fala em game design se apoiar na House Rule e pensa, ou aquele conceito de não, só um mestre bom pode mestrar esse jogo. Se só um mestre bom pode pensar esse jogo é uma merda. Sim. Qualquer fulano tem que pegar esse jogo e mestrar. Não tem que ser só um mestre bom. E se você fizer isso, se você tiver essa lógica de design, pra mim a regra de ouro não tem nem que estar escrita no livro. Isso é uma coisa, como o Balbi falou, que naturalmente vai acontecer, se precisar. Mas na hora que ela está escrita no livro, você dá uma desculpa para as pessoas usarem quando não deve, ou enfim, você gera problemas. Ou pro próprio designer falar, não preciso me preocupar com isso, porque as pessoas vão se resolver entre elas. E nesse ponto eu acho que quanto mais a gente melhorar a narrativa, melhorar esse elemento de game design, mais próximo a gente vai chegar como eu falei, como eu tinha comentado antes, do Magic. Não no sentido de que não toda mesa vai ser igual, porque toda mesa vai ser diferente. A natureza do RPG, as histórias vão ser diferentes.
mas você vai ter uma certa segurança de qual a experiência que você vai poder ter. Se eu te chamo pra jogar Magic, Márcio, eu sei como é que vai ser o jogo. Se eu te chamo pra jogar D&D, eu não sei como é que você joga D&D. Agora, eu acho que se o game design evolui, eu posso não saber o personagem que você vai criar, a história que você vai contar, esses elementos, eu não sei quais são, mas a gente vai saber mais ou menos qual é essa experiência. Eu acho que o Dungeon, os elementos os jogos do Apocalipse Engine, talvez não são perfeitos ainda nesse aspecto, mas talvez sejam o que mais se aproximam disso. Se eu tinha pra jogar Dungeon hoje, eu tenho uma noção do que vai ser. Se eu tinha pra jogar Urban Shadows, eu tenho uma noção. Ou Monster Hearts, eu tenho uma noção do que a experiência vai ser, talvez mais firme do que se eu chamar o cara pra jogar World of Darkness, ou D&D, ou jogos com um design mais antigo que se apoia ainda muito nessa questão. Então, agora, uma coisa eu tenho que falar, cara, a experiência vai variar muito, mesmo nos jogos de experiência mais fechada. Sacou? Eu acho que isso aí sei lá, tem muitos fatores, até subjetivos envolvidos, que não são objetivos assim, desconhecimento de regra, mood da galera, mood da mesa, sintonia jogador e mestre. Tem muitas coisas assim que você não sabe. Você pode ter um cara. Se eu for mestrar Dungeon World agora, nesse momento, do jeito que eu tô, as leituras que eu tô fazendo, a vibe que eu tô, de repente não vai ser um bom jogo. De repente, em outro momento vai ser bom, sabe? Tem muito disso. E, enfim, não sei, cara, eu acho que... sei lá, era isso mesmo. Acho que era isso mesmo que eu queria falar. Eu entendo, mas eu acho que essa diferença, ela existe, claro, mas eu acho que ela tende a diminuir. E quando eu falo experiência, é bom dizer assim, a qualidade do jogo, a experiência do jogo, esse tipo de coisa é diferente. Só para definir melhor essa questão de experiência, é literalmente o seguinte: quando você vai procurar jogador online, por exemplo, você vai procurar um grupo para jogar, você vai procurar pessoas que você não conhece para jogar RPG, dependendo a maioria dos jogos comuns ou tradicionais é roleta russa. Você não sabe o que você vai encontrar ali na hora. Você pode encontrar um grupo legal, acolhedor, um grupo tirano, um grupo que usa house rule, um grupo não usa house rule, um grupo... Você não sabe o que vai acontecer. O que eu argumento é, quanto menos você depende da regra de ouro, mais você tem alguma ideia do que vai... Por exemplo, os jogos que dependem quase nada de regra de ouro, esses jogos organizados, tipo RPG, a Liga... Aqueles jogos da Wizards, da Pathfinder Society, esse tipo de coisa. Adventures League. Que tem regras... Quais podem, quais não podem, a aventura é aquela, pronta, não sei o que, papapá. Na hora que você senta pra jogar aquilo numa convenção, você sabe o que você vai jogar, sabe qual é a experiência que você vai ter. Não vai sair muito daquilo. Vai mudar, assim, se o mestre é um bom, é melhor. Isso foi uma coisa que falaram ali atrás no chat, acho que vale a pena comentar, de que eu falo, só pra também explicar, o mito do mestre bom não é que não existam mestres bons. Qualquer coisa que você faz na vida, pessoas vão ser melhores ou piores nessa coisa. Mas o mito do mestre bom é a ideia de que tal jogo só é bom com o mestre fulano, ou que tal jogo ruim está bom com o mestre fulano. Agora, também tem um outro mito aí, que em relação à regra de ouro e tudo mais, é que o sistema que depende menos de regra de ouro, ele praticamente tipo, então a experiência vai ser sempre igual, vai ser sempre uma experiência... e não é, cara. Vai continuar dependendo de... Tipo, tudo bem, se o Quinhão, cada jogador tem que ser um Quinhão narrativo maior, é mais distribuída a experiência, e as regras são mais fechadas, não sei o que. Ainda assim, existe esse mito de que aquele jogo que você vai, ele é mais normalizado, ele é mais... Daqui a pouco você não precisa nem de mestre. Tipo, você não precisa nem de mestre, não é nem de mestre no sentido de... Porque existe jogo que o mestre é todo mundo, né? Mas você não precisa nem do condutor, o jogo se joga sozinho praticamente. Aí é um videogame, sabe? Eu não acho que isso seja também uma verdade, assim, 100%. Tem muitos fatores aí, sabe? Eu entendo, mas não existe... Acho que a gente tá falando de coisas um pouco diferentes ainda, sabe? Eu concordo com você, cada história vai ser uma história, cada mestre vai ser um mestre, cada mesa vai ser uma mesa, os personagens vão ser diferentes, tudo isso é diferente. Mas eu tenho alguma segurança melhor em questões básicas do que eu posso esperar de um jogo. Concordo. Não, é nesse ponto que eu quis colocar. Não é que tipo, que não é que numa partida de jogo de tabuleiro que vai ser muito parecida, vai mudar elementos, vai ser muito parecido. RPG, por sua natureza, sempre vai ser muito diferente. Ele é aberto, ele é open-ended, as histórias são sempre diferentes. Ou não as histórias, os combates, os conflitos. RPG não necessariamente tem que tomada de decisão, né? A tomada de decisão. Exato. O Chaz, ele falou a respeito de convenção, aí me lembrei de uma outra questão aqui pra gente já caminhando pro final. A questão da regra de ouro, ela vai de encontro àquilo que a gente fala, crianças não façam isso em casa.
A regra de ouro, ela é o oposto. Crianças, façam isso apenas em casa. Porque a convenção e também a streaming, você, por exemplo, a gente, todo mundo aqui é de canal de streaming. Todo mundo aqui. E aí você se propõe a falar de um jogo na tua streaming. Você não vai fazer regra de ouro, bonitão. Tem você isso também. Você tá mostrando um jogo, vamos supor, 7C, lançamento, chega lá New Order, parceira nossa, padrinhos, ouviram, parceira nossa, chega pra gente e fala assim, vamos fazer aí um Numenera. Aí o Ramon chega lá, olha, a gente vai jogar no Numenera aqui com regras de storytelling. Velho, tu cagou tudo. Vamos fazer. Entendeu? Vamos fazer aqui classes, é uma streaming. dá, A gente tem que lidar com um certo profissionalismo, que nem na convenção, você tem que trazer a regra. A gente joga mago com cenário antigo e coisa e tal, porque, primeiro, ninguém paga nós. Do mago. Né? Ninguém paga nós. Não, segundo, não é uma demonstração, mecânica, por exemplo. Né? Antiga não é uma demonstração. Agora, é uma covardia tu pegar um jogo novo, vai jogar um Mutant, vai jogar um Savage World, alguma coisa do tipo, e você não fazer a regra do que tá lá no livro. Ou então na convenção, até sabe pra uma coisa, se proteger. uma coisa que eu não acho válida? É o cara nunca jogou o jogo Raw, Rule as Written. O cara nunca jogou, teve a primeira experiência do que o jogo tava ali. E ele, não, li a primeira vez, isso aqui eu não gostei, vou mudar, não, isso aqui eu não vou usar assim não. Eu acho que é bem válido. Tem isso também. Joga primeiro, com o teu grupo. Se alguma coisa acharem ruim... Eu jogo primeiro, eu jogo Raw, depois eu acho importante pra caralho isso, cara, bem colocado. Ô, Chess, eu vou deixar você responder o Ramon Mineiro. Você responde o Ramon Mineiro. Antes, já respondo, mas só queria dizer que o sistema de iniciativa do Savage Worlds, que eu adoro, quando eu conheci ele pela primeira vez, eu falei, isso aqui quando eu li, eu falei, isso aqui é um absurdo, isso nunca vai funcionar. Aí eu joguei e falei, caraca, isso aqui é ótimo. E eu, sabe, essa coisa. Vamos ver qual que o Ramon Mineiro falou. O Ramon falou que discorda totalmente de mim, o 7C foi feito pra quebrar a regra. Como eu vim pra trazer o caos e não pra trazer Sócrates, eu tô aqui jogando teus peitos. Responde tu aí, ó. Responde você, Ramon. Assim, ninguém me pagou, então posso ser honesto? Fala, pode deve. Fala, eu já sei que você vai falar. Por isso que eu tô jogando com seus peitos. Eu acho o sistema muito mal feito pra caralho. Gosto é gosto. Eu não gosto do 7C da maneira como ele é bolado. Enfim, então... Ramon Mineiro pirando em 3, 2, 1... Cara, o 7C é um sistema, eu acho ele muito bom porque ele se propõe, que é contar caos. É uma parada de contar mas, caos. Por exemplo, vamos contar KO aí? Então sabe 10 dados, eu posso contar 10 KOs aqui. Sabe por que eu não gosto? Dá pra jogar 7C, o sistema de 7C fazendo um cenário de Velozes e Furiosos. Sim. Aquela coisa... Uau! Não dá pra jogar esses caras. Desculpa, gente. Foi mal New Order. O jogo. Eu comprei o jogo no Kickstarter, é maneiro, bonito, as ilustrações, né? Legal. Mas assim, na minha sincera opinião sobre o jogo, é difícil até jogar o 7C se você não mexer muito nele. Porque, por exemplo. Qual é a dificuldade que eu tenho que colocar? Que consequências eu tenho que pôr? Quanto de dano é razoável causar no personagem? Eu não faço a menor ideia. O jogo fala, mestre, se vira. A gente pressupõe que nossos mestres são experientes. Tem escrito isso no livro. A gente pressupõe que nossos mestres são experientes e vão saber o que fazer. Isso eu acho doido também. Por exemplo, o que eu não gosto no 7C, por exemplo, é os personagens terem a ideia, a sensação de que eles podem fazer qualquer coisa que der na cabeça que vai tudo dar certo. Aí eu falo, o combate, por exemplo, o combate, cara, eu acho que é um troço meio sem periculosidade. Eu falo, mas se for duelo, não sei o que, cara, uma situação específica. Fora isso, o cara consegue fazer tudo. Sabe por que eu acho que não tem esse espaço de game design dessa parada do quanto de dano, não sei o quê? Porque pra ele, a sensação que eu tenho é que isso pouco importa. Mas não pouco... Sabe por que não pouco importa? Porque... Desculpa, foi mal New Order, quem gosta do... disclaimer. Cara, o Cheddar, ele não volta aqui nunca mais. Ele tá numa calça curta. Tá numa calça... Arreia logo essa calça, Chess. Arreia logo isso e mostra o escroto. Mostra logo. Quero fazer um disclaimer de verdade. Você joga 7C, você disclaimer, fala logo. Tá certo, o seu jogo é bom e não ser errado. Você se diverte, você tá ótimo, cara. Queria eu me divertir no jogo, eu não me divirto. Agora tira os paninhos quentes, faz assim. Lembra que a gente tava falando dos 50% lá atrás? Do mundo, de 50% de chance do Jack and Paul pra tudo, por exemplo? Tu acha que é isso? O 7C. Ele não, a mecânica dele, não leva em consideração esse tipo de coisa.
pela mecânica do Raw, do 7C, a chance de você falhar em qualquer coisa que você é minimamente competente é próxima de zero. Exatamente, porque exatamente isso. Em Raze, você vai conseguir fazer o que você queria. Eu quero pular, sair correndo, pular no lustre e chegar do outro lado. Um Raze, você pulou. Você pode tomar dano, você pode ter consequência. O lustre pode cair na cabeça da princesa, mas se você gastar um Raze, você fez isso. Significa porque ele não é pra contar uma história de falha, sacou? Sei lá, ele não é feito pra isso. Ele não tem uma história de desafios. Também acho que eu gosto de desafio, por isso que eu sou old schooler. Mas o 7C não é um jogo feito pra você falhar. Agora, é feito pra você falhar quando for muito importante. Tipo num duelo ou tipo numa luta com um vilão. Sacou? Tipo, eu entendo isso em termos de construção de realidade narrativa. Agora eu vou juntar as serpentinas que eu espalhei pra daqui a pouco juntar de novo. Eu vou fazer como o Bob falou, vou falar agora advogado de regra. New Order paga nós, né? O 7C, eu também não gosto de jogo que não passa desafio. Provavelmente o Ramon também não gosta. Não gosto. E eu joguei isso pro teu peito porque eu sei que tu ia falar isso, Chaz. Eu te acompanho, cara. Sou stalker. Então o que acontece? O 7C, realmente esse negócio me pareceu... E outra, você tá com calça curta aqui, mas você também tá advogando contra a sua própria causa. Vocês tiveram o 7C fizeram mesmo lá no bacana, Eu tava super empolgado com o 7C quando ele saiu. Eu sei disso. Eu fui mestrado no 7C achando que ia ser incrível. Foi. A galera aqui do chat que nos ouve, rola uma network aqui nos bastidores, a gente conversa. Eu conversei com o Kaiser, ele me contou que você tem esse negócio. Então, assim, eu acredito que não é que nem filme. Filme não, é que nem jogo ou série, alguns outros tipos de mídia. Às vezes não é aquela coisa que seja ruim, não é pra mim. Sim. Entendeu? Não é pra mim. Eu gosto de desafio. Parada épica, eu acho que o máximo de épica que eu chego seria no 13ª Era. É o máximo. E mesmo assim, o 13ª Era é quantificado demais, sabe? Teria que ser por esse caminho chegar no épico, e não no caminho narrativista demais. Embora muitas vezes eu faça no Mago coisas que lembram 7C. Quem acompanhou o prelúdio nosso interlúdio nosso de Segunda Guerra, sabe do que eu tô falando. Vocês jogavam lá os sucessos de vocês e vocês escolhiam numa tabela o que vocês iam fazer, não era, Bob? Aí era destruir uma brigada inteira, o outro você dava tiro no tanque, o outro você fazia. Então, assim, eu meio que fiz isso. Quando chegou no final... Como todo mundo sabia que a gente estava jogando World of Darkness, quando chegou na fase, falar que nem videogame, na fase do Zeppelin, do dirigível no final, voltou para World of Darkness. E aí o neguinho começou a morrer que nem mosca. Então eu senti, Chaz, o que você tá falando. Quando eu tava jogando estilo 7C, a dificuldade deles morrerem, eu sabia, eu fiz de propósito. O pessoal morrer era muito difícil. Eles estavam matando, destruindo tanque, aí chegou a medir, passou por cima de soldado, aí veio o Amon, passou katana num monte de gente, estava matando todo mundo, feriu um, morreu um soldado aqui, outro ali, a galera se divertiu. Chegou no dirigível, rola iniciativa, rola arma de fogo, rola dano, começou a morrer um por um, morreu o Pug, morreu o Balbi, morreu todo mundo, e morreu todo mundo. Mas por quê? Porque a dinâmica, eu dirigi a dinâmica, tô aqui revelando os bastidores. Eu fiz dessa forma porque eu queria que eles chegassem até lá. Eu fui meio sacana. Chegassem até lá e chegando lá tivessem dificuldade. Aí eu fiz com gosto. Se morrer, morreu. Morreu. E aí aí voltou pro sistema papai e mamãe. Sacou? Então eu concordo contigo. Quando você faz tabela de casualidade, quando você tabela entre aspas, né? Porque no 7C nem tem isso, você meio que escolhe. O mestre dá uma tabela, né? Você tem essa ameaça, essa ameaça, essa ameaça, essa ameaça. Isso é uma tabela de casualidade. O que é bom dizer é puro ruling over rules, porque o jogo não tem jack shit pra te ajudar, qual que é quanto que você tem que fazer, qual que é razoável, qual que não é. Bom, desse ponto, e é o que eu queria dizer sobre o 7C, tem dois elementos. Não, é verdade. É verdade, mas isso é verdade. Isso tá no livro. Eu tô rindo do Ramon, ele falou que quer entrar aqui e gritar no nosso ouvido aqui. Eu não acho que 7C seja pra mim, de fato não é um jogo. Embora eu goste da temática, de Três Mosqueteiros, esse tipo de coisa eu gosto, o jeito que o 7C não é pra mim, porque eu gosto de jogos com desafio e esse tipo de coisa. Dito isso, eu acho que o design do jogo é ruim também. Isso é uma coisa que eu posso analisar independente de... Eu posso olhar para um jogo e falar, esse jogo tem um design muito bom, e não é pra mim. Sim. Tipo, Exalta de terceira edição. Tem um design bom que não é pra mim. Então, sabe, são coisas que eu posso fazer
essa análise. Eu acho que o 7C não é bom pelos motivos que a gente estava reclamando até agora. Porque ele põe uma muleta, ele se apoia um absurdo na muleta do o GM faz o que ele quiser, ele inventa a regra que. As regras. Ele nem tá falando de balanço de jogo, porque eu acho que o jogo não se presta a isso, é outra história. Mas tem regra confusa, tem regra que não se explica, você não tem guideline pra fazer nada. Mecanicamente o jogo não funciona. O vilão, isso foi uma coisa que eu percebi no meu jogo. Teoricamente, você pegar um vilão que tem 15 dados, era pra ele ser aterrorizador. O jogo fala, ó, 15 dados é um dos maiores assassinos do mundo. 15 dados o meu grupo batia nesse cara que nem se fosse uma putinha. Porque a economia de ações do jogo não funciona. É, isso mesmo. Ai, cara, tu chegou no ponto que eu queria. Te provoquei, tu chegou no ponto que eu queria. Esse ponto que eu acho que ele tem ideias de design muito boas. Eu adoro como alguns elementos de narrativos e de magia dele funcionam. Eu adoro a ideia de, aquele tipo de magia, que eu esqueci o nome agora, que você faz um pacto, que você tem com uma criatura bizarra e que você pode pedir um gift pra ele, mas qualquer ele vai coisa. ter um preço. E isso é muito louco. Ou as bênçãos da Baba Yaga lá na Rússia, na Rússia. Essa é magia mercurial, animal, não? Porté, então tem puta ideias muito legais. Tem talentos legais. Tem ideias muito legais. Um sistema que o design, na minha opinião, não funciona. A coisa de brute squad, vilão, personagem, é pouco. Não tem substância. O pessoal tá falando que no chat que a ideia do jogo é fazer histórias heróicas e dramáticas em que os heróis não falham. Tudo bem. Você pode ter jogos assim, eu adoro jogos assim, de personagens muito poderosos. Eu adoro God Games, tipo Godbound, Exalted. Godbound! A gente tem que jogar Godbound ainda, porque eu adoro esse jogo, eu acho fantástico. Muito boa. Não tive a oportunidade de jogar ainda. Mas enfim, eu adoro jogos que os personagens sejam muito poderosos, mas tem que, pra que uma história seja interessante, e a porra do Seven ser um jogo narrativo, a ideia dele é contar uma história, tem que ter drama. Se você não tiver drama, você não tem história. Eu não tenho como fazer drama naquela caceta daquele jogo. Tem, olha só, eu vou te dar uma dica só uma dica em relação a isso. Às vezes você perder o diário de uma namorada. Vamos supor, o diário de uma pessoa que você tá atrás pra poder resolver um drama da sua vida, você não consegue pegar o diário porque não teve raise suficiente, pode ser pior do que a morte. Pô, mas é difícil você não ter raise, Baldo. cara. É Caraca. difícil. A morte não é necessariamente a pior coisa que pode acontecer mas, por contigo. exemplo, quantos raises o cara vai precisar? Se ele só precisar de um raise, pô, acabou, ele sempre vai pegar, sempre vai fazer. Será que ele não pode regular o raise? Essa mecânica... Isso não seria uma Rose Rule? Essa mecânica por si só não é quebrada. A mecânica do rola, faz os raises, vai decidir no ação. Quebrado é o fato que o jogo não me dá ideia do que é que eu uso essa porra. Na hora que você fala, não, beleza, o cara pegar o diário pode ser mais importante do que a morte. Só que, como é que eu vou colocar isso no jogo de maneira que não seja completamente arbitrária? Eu vou chegar e falar, ó, e outra coisa interessante, pela mecânica, pela maneira estatística como o jogo funciona, você consegue estimar mais ou menos quanto raise o cara vai ter, baseado em quantos dados ele jogam. Na média, a cada 3 dados ele tem um raise. E, assim, é mais ou menos essa média. Mas imagina, só imagina o tipo de drama que você pode ter quando você tem que fazer duas coisas, uma é salvar sua vida, a outra é salvar uma pessoa. Vamos botar assim. E você só tem um raise, o que você faz? Isso é um drama bizarro. Pra mim o axioma do bom RPG é tratá-lo como um jogo de escolhas difíceis. Então, se você tem um sistema... Agora eu me senti até desafiado. Eu tô falando aqui, eu não tô jogando contra nosso parceiro, não. Eu jogando aqui pro Chess, eu tô me sentindo até aqui desafiado. Eu tô até com vontade de mestrar 7C, cara. Agora eu tô me sentindo desafiado. Eu preciso jogar. Eu tô me sentindo desafiado de mestrar ou jogar 7C, cara. Porque eu ia encher o rabo de vocês de escolha difícil. Eu ia pegar assim, você não tem isso, 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 tem isso. Te vira, malandro. Isto posto, eu adoro morte, eu adoro o desafio. Quando eu mestro old school, eu gosto dessa coisa do andar no fio da navalha, podendo chegar e cair num mar de piranha, sacou? Eu gosto pra caralho disso. Mas tem outro... Agora, em relação à regra de ouro, voltando, essa parada da regra de ouro, eu não sei, cara. Eu não vejo tanto ruling overrule no 7C, assim, sabe? Não me parece ser um espaço que tem. Porque ele é muito simples só e você acaba acoplando, mas o espaço narrativo é muito maior do que o espaço legal, por assim dizer, sabe? Na hora que o jogo te fala, mestre, você vai... Na estrutura básica de rolagem de 7C,
você vai colocar o problema, os jogadores vão definir a sua intenção, o mestre vai decidir os dados que vão ser rolados, os jogadores vão rolar os dados, o mestre vai descrever a situação, vai receber a intenção, ele vai oferecer as consequências, as oportunidades e as... consequência de oportunidade tem uma outra parada, que eu esqueci o nome agora, que você vai poder ter, vão rolar os dados e você vai usar os seus raises para fazer isso. Essa estrutura, ela é pura rulings over rules, porque oportunidade, como é que eu falei antes? Dificuldade, oportunidade, objetivo, tudo isso o mestre vai ter que tirar do... Mas aí eu acho que é aquela diferença que eu tinha colocado. Mas vocês avaliam de forma diferente. Por exemplo, pro Chess, isso no livro é desleixo. Pra você é liberdade. Pro Ramon Mineiro, por exemplo, também é liberdade. Eu acho o seguinte, duas coisas distintas. Uma é quando o livro, por exemplo, quando a regra da parada traz um problema, tem um problema que ela resolve com a regra de ouro, sacou? É tipo, então, cara... Tipo, não trouxe, sei lá, minha regra de esgrima não funciona, minha regra de atirar com bazuca não funciona. Mas aí o mestre está sempre livre para resolver isso. Isso é uma falha, eu acho que isso é uma muleta da regra de ouro. Agora, quando você coloca o sistema e fala assim, cara, isso aqui é o que você precisa para julgar, é como a gente, botando um paralelo com o direito, isso é como um law. Você dá para ele um set básico, o princípio da coisa, você fala, o resto você resolve, porque esse é o meu partido aqui. O resto é irrelevante eu ficar criando regras específicas de como você vai atirar com a sua bazuca. Eu te dou uma ideia de como você mira as coisas, sabe? Então, de certa forma, isso é um partido de design que fala, eu vou até aqui. Daqui pra frente, não me importa tanto, vai o teu julgamento. Entendeu? E funciona. Agora, Vampire, por exemplo, tem sérios problemas em relação a isso. Ele tem partes do sistema que não funcionam e que o Márcio tá de prova disso, o sistema Storyteller, né? Que você, por exemplo, regra de dano. Porra, meu irmão, usa a regra de dano que você quiser, mas não usa a que tá no livro. A regra de dano tem, mas só que você vai ter que rolar o dano, vai ter que rolar o vigor da absorção do dano, vai ter que rolar... E dá situações esdrúxulas, sacou? É um sistema quebrado. Então, assim, nesse caso, é uma falácia de Oberoni clássica. Você fala, cara, essa porra não funciona e eu preciso... abrir mão disso aqui para poder funcionar. Agora, outra é quando eu chego, meu espaço de design vem até aqui, meu espaço de regra vem até aqui, daqui para frente não me importa tanto esmiuçar isso em regra. Então, acho que nesse ponto, acho que analisar isso como um desleixo seria um pouco de legalismo, talvez positivismo, botando isso na seara jurídica. Eu entendi. Não, eu entendi o que você quis dizer e eu acho que você está certo. De fato, eu não tinha pensado por esse lado. A falta, eu ainda acho que, mesmo que seja, como você falou, fez uma analogia do Common Law, ainda assim, eu não tenho nada, não é que eu tenho guias para me basear, não tenho nada para me basear além do tom do jogo. Eu acho que isso é um problema. Eu também te entendo nisso, eu também entendo o que você está falando. Eu acho que isso é um problema. Talvez seja porque você necessita dessa base. Você gosta de jogar bem baseado, como é que eu vou... Porque, afinal de contas, você paga por um livro para você ter alguém que pensou nisso antes de você. Então, se eu jogasse a Venci durante 5 anos, ou menos, se eu jogasse a Venci toda semana por 1 ano, eu vou saber isso, eu vou aprender a fazer isso. Mas vai ser na raça, vai ser na tentativa e erro. E eu não precisava que fosse, sabe? Então, mas o Balbi me convenceu no sentido do colocar que a ideia do negócio foi que o design vem até aqui, que isso não necessariamente é desleixo. Ele ainda é um cara que conversa com a gente e muda de ideia. Cara, vem em mim, chat. Ramon, fecha aí, vambora, galera. Fecha aí, porque então, já sei mais apaixonado pelo Chess mais do que eu já tô. Caso sério, isso aqui vai ser um problema sério agora. A gente vai terminar o episódio fundando o fã-clube do Chess. Oh boy, já escondo aqui, né? Então, galera, pra gente partir pra conclusão, pra gente encerrar o nosso episódio, já passou de 1 hora aqui, então a gente tá tentando manter com essa duração nossos episódios. Pra terminar, vou fazer a pergunta pra vocês. Se você fosse criar um jogo, teria regra de ouro? Por quê? Então vamos começar com ele. Chess, você de novo, começa aí. Seu jogo, como seria? Eu não mencionaria a regra de jogo no meu jogo de forma nenhuma. Eu teria guidelines para falar, olha, nas situações que as minhas regras não cobrirem, e eu trabalharia para essas situações serem muito poucas, focando o meu jogo especificamente em algo que ele deveria fazer muito bem.
e não tentando fazer um jogo que abrace toda a realidade, que eu não acho que seja necessário, mas nas situações que minhas regras não abarcam, tá aqui mais ou menos um guidelines para você tomar essa decisão e enfatizar que uma vez que essa decisão seja tomada, tenha consistência, use ela para sempre, blá 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 blá. Mas eu não escreveria a ideia de regra de ouro, rule zero ou qualquer coisa no meu jogo de forma nenhuma. Boa. Márcio, você que está escrevendo um jogo, né, ou tem esse mito, você sempre fala, não, o meu jogo que eu vou fazer, o jogo que eu estou escrevendo, e aí? Vai ter lá o textinho da regra de ouro? Cara, eu não sou eu tô começando, cara. Então, como eu ainda sou muito chulé ainda tô muito começando, engateando, vai ter, assim, regras, uma página. Brincadeira, não. Eu tô pensando, vai ter. Eu vou apostar no minimalismo. Confia no seu taco. Eu tô apostando no minimalismo, ali, o máximo que eu posso, pegando muita coisa, referência do que eu já vi. Eu tô tentando fazer mais um compêndio de coisas que eu gosto do que criando uma coisa do zero, entendeu? Por exemplo, eu acho muito bacana a ideia do 7C. Mas por que é sempre dificuldade de 10? Eu acho muito maneiro o Dungeon World na questão de você rolar 2 dados, e aí tem o sucesso parcial, o sucesso total. Eu acho isso fantástico. Mas você é pouco elástico. Se você tiver um bônus de mais 3, você já matou o jogo. Matou. Um personagem que tem mais 3 em algum atributo, acabou. Só é mais 1, menos 1, mais 0, mais 1, mais 2. Acabou. Então é pouco elástico. Então, antes de eu criar a minha regra, eu tento ser um crítico das coisas que eu gosto. E aí eu tento agrupar e fazer a minha. Mas com certeza, cara, eu sou crítico não porque eu sou bonzão, mas porque eu sou besta, entendeu? Porque eu tento ser crítico sem ter competência, sem ter envergadura, tendo lido meia dúzia de jogo. Quem tinha tá criando o jogo aqui era o Chess, que criou um monte de jogos além de ter lido Sócrates. Então, de ter lido um monte de coisa, sabe? Então, eu acho que, na verdade, eu tô de gaiato, eu tô criando jogo de abusado, entendeu? Criando jogo de abusado. E com certeza vai ter uma página só pra regra de ouro lá, bonitinha. Regra de ouro, faz o que quiser. Mas então, por exemplo... O que eu ouvi aqui foi, se eu pudesse eu não fazia, mas eu não tenho confiança, vou pegar essa muleta aqui, ó, chamada regra de ouro. Mas é isso que eu tô falando, a meu respeito, falando de mim. É isso que eu tô falando, eu pegar a regra de ouro aqui, porque, ó... Então, mas a tua regra de ouro ia ser tipo, faz o que tu quiser, ou é assim, olha, se você quiser adaptar, faz mais ou menos assim, dando um direcionamento, tipo um Dungeon World da vida no Apocalypse Engine, ou não, ia liberar total, tipo, não gostou de sair, meu irmão, apaga tudo, passa a borracha, faz o que você quiser. Você ia no Mark Henhagen, é isso, né? Não, eu tô tentando fazer, mas agora falando sério, tô tentando fazer uma coisa mais próxima de Apocalypse Engine. Mais próxima, tá então... bem parecido. É uma mistura de Cypher com Apocalypse Engine, já posso adiantar. Curti. Tá bem parecido, mais pra Apocalypse Engine do que pra Cypher System. Na verdade, só pega um aspecto do Cypher System. É bem parecido com Apocalypse Engine. E aí tem esses lances de fecha caixão, sabe? Que nem o Desafiando o Perigo. Pra dar um norte melhor. Entendeu? Tô tentando. É aquilo, a gente mira na lua, no mínimo aí eu acerto as estrelas. E Balbi, você é nosso old schooler. Você criando seu sistema, o que você pensou para ele de house rules, golden rule ou zero rule? Então, começa que eu acho que é justamente o oposto, cara. É tipo assim, use o seu bom senso, use a regra apenas quando você não souber o que fazer. Ia ser o epíteto do Rule Over Rules. Tô zoando. Foi só pra irritar um pouco. Mas não é de tudo mentira. Eu gosto de um sistema que ele te dá uma mecânica que você entenda, que você consiga utilizá-la, mesmo que seja para você resolver uma situação que não foi colocada no jogo, porque afinal de contas é muito difícil você cobrir absolutamente tudo. Eu acho que o Dungeon World faz muito bem isso como proposta de sistema. Eu acho que os jogos old school, de forma geral, eles também têm isso, porque eles são bem enxutos. De certa forma ele te oferece uma mecânica básica que é fácil extrapolar, sabe? E também é aquela coisa que não interessa muito além disso, sabe? Tipo, se você... porque minha armadura, eu quero ter hit point da armadura. Nem sempre o barato é esse, sabe? Então nem entra por aí, não precisa entrar. A proposta é ser menos, sabe como é que é? Então acho que nisso você acaba criando muito espaço narrativo interessante. Tanto, isso é uma coisa que eu acho que
é tanto bom pro old school quanto pro jogo narrativo. E talvez, se isso fosse percebido, estudado com um pouco menos de rixa, de repente até unia um pouco mais essas duas tribos. Pode crer. Mas que, de certa forma, eu acho que são partidos de design que te dão uma ferramenta para você narrar, para você trazer a narrativa para o jogo. Isso eu acho muito interessante. Sobre regra de ouro, assim, eu acho que eu queria dar só uma coisa a respeito de D&D e regra de ouro no início, né, aquela coisa da regra 0, é que até botei no chat isso, que o D&D, tipo, ele era uma lama, sacou? Ele era uma lama primordial, assim, a partir de várias coisas surgiram dali. E se ele tivesse uma forma específica, fosse uma experiência fechada, de repente a vida dos outros sistemas não teria saído dali, entendeu? Então, D&D, na tua opinião, é o Adão e D. É o Adão e D do RPG. É primordial. O Adão é o Dungeon World, é o não sei o que, são os outros sistemas que vieram depois. Eu concordo com o Balvo perfeitamente. Eu acho que a regra de ouro, o ruling over rules, a regra 0, talvez seja uma grande humildade, uma grande para abrir o caminho para novo game design. Vontade do Gygax. Quando ele olhou e falou, cara, façam coisas, crie em cima dessa lama primordial aqui, porque daqui, de repente, até ele mesmo sabia. Eu acho que não, porque ele ficava puto quando a galera falava como jogava D&D diferente pra ele. Então, eu acho que muitas vezes. Então, eu acho que não foi nem pra ser... Mas eu acho que não foi pra ser benevolente, cara. Campeonato, tudo mais. Eu acho que calma, opa. Olha só, eu não acho que ele fez isso pra ser, eu sou benevolente, estou criando, mas assim... No princípio havia o Dungeon Dragons, mas funcionou assim, porque o espírito de não havia nada. Parava sobre a face do Dungeon. Eu acho que realmente, no decorrer do tempo, isso funcionou assim, tipo, e ele colocar isso lá em 1980, quando ele começou a criar as coisas, e tava todo mundo jogando a lá vão ter, cada um do seu jeito, e ele fala, olha, fiz esse amarradinho aqui, no Basic D&D lá, e aí colocou, mas tudo que tá escrito aqui você pode modificar, o mestre, eu tô dando essas regras para ser um guideline, e aí o mestre em cima disso faz o dele. Sim, ele abriu o caminho, inclusive ele abriu o caminho, obviamente, para os games designers que vieram depois dele, para criar em cima daquilo ali, e terem jogos novos, né? Eu acho que teve muita falha mesmo, teve um problema do cara inventar uma parada e falar, cara, não sei nem como é que essa porra tá funcionando direito, teve muito esforço editorial para juntar isso, para organizar. Sim. Então isso já mostra que não é, olha, tomem aqui a lama primordial, façam o que... Sabe, não é bem, eu tô zoando. Mas, mas é claro, eu acho que isso foi necessário, foi extremamente necessário e foi um acidente, não sei se um acidente, mas uma coisa muito importante pro nosso hobby, sabe? Contudo, eu acho que foi necessário em 74, em 2017. Sim. Exato. Não sei. Eu acho que realmente tem que ser colocado... Tem maneiras melhores de lidar com o assunto para você alcançar. Até o DCC, o Old School, que a gente tanto gosta, o que torna ele tão mágico em alguns aspectos são o bom uso que ele faz de algumas regras. DCC sem as regras de magia dele não era a mesma coisa. Concordo. Mas isso é um assunto para nosso próximo episódio? Boa. Para outro tema. Mas o Ramon não falou. Narrativismo. Então, ele tá aqui, ele é só o porteiro. Eu tô sinceroniando. Eu queria falar uma parada antes da gente passar para o Ramon para fechar o programa. Por favor. Você falou de game design. Cara, há muito tempo eu tenho um jogo de RPG na cabeça que há muito tempo eu tento fazer, ainda não achei o jeito certo pra fazer, então um dia que eu achar eu te conto. Mas eu ainda não... Isso é uma cantada? Ilustrador, beta gamer, como é que é isso aí, parceiros? Não? Estamos aí? Quer ver com essa aí? Conta pra mim. Pronto, depois a gente conversa. Me chama no inbox? É isso que eu tô ouvindo? Depois, né? Aí, é isso que eu tô ouvindo? Gente... Tem pra hoje, pô. Mas diga lá, Chaz, manda lá. O que foi que ficou em silêncio? Já tá mandando já? Travou? O que tá acontecendo, gente? Que tá silêncio? Eu fiquei pena dúvida também. O que houve? Não sei, travou aí, vocês estão ouvindo? Deixa eu anotar. Não, tá tudo bem, então tá. É que é hora de acabar, tudo parou. Tá bom, não falou pro Chaz mandar o que ele queria. O Chaz ia falar. Ele falou, manda aí, Chaz. O Chaz ia falar, o Márcio interrompeu. O Chaz já tá abrindo a pasta já.
Já tá procurando. Não. Eu só falo publicamente desse negócio quando tiver. Isso aí, tá certo, tá certo. Então, cara, a minha opinião eu não vou ser game designer, mas eu curto o bom uso da regra de ouro, né? Se eu for botar lá na régua do liberdade de desleixo, se eu sentir que tá por desleixo, eu realmente não vou gostar. Mas os sistemas que estão escritos, cara, e o mestre utilizando, me falando antes e sendo como o Márcio faz em Mago, cara, pra mim é excelente. Não vejo isso como algo ruim, não. Então, Chaz e Márcio que estão criando jogos, cara, me chama aí, com ou sem regra de ouro, que tô dentro. Se for pra jogar, estamos aí. Então, brigadaço, galera. Obrigado a galera que tava aqui com a gente no chat até agora, acompanhando ao vivo. Muito obrigado. Valeu pela presença de vocês. Obrigado, Chess. Lembrando sempre que esse episódio é um oferecimento dos nossos padrinhos e madrinhas. Boa. Também. Padrinhos, brigadaço. Lembrando que o vlog, a nossa primeira meta foi batida. E esse episódio, vocês não sabem, aqui é que nem filme do Shyamalan, rapaz. Vocês não sabem, esse vlog aqui, ele foi temático, esse videocast. Porque Regra de Ouro vai ser o nome do meu vlog. Olha aí. A galera já tá tendo um easter egg aí que não tava, né? Não tava Regra sabendo. De Ouro. E o meu não vlog vai se chamar Golden Gun. Aí, zoando. Aí o outro vem, Golden Shower, né? O meu, né? Vai ser mais 18. Golden Gun e Golden Shower. E mais 18. É o trio ourinho, o trio douradinho. Pô, pensei num nome maneiro agora, se fosse fazer um blog sobre um vlog sobre esse tipo de coisa, unindo o conceito de Zero Rule e Golden Rule, podia chamar de Zero Gold. Zero Gold. Seria bom. Que importa que deixamos o chat no ponto, no final ele chegou onde a gente queria. Daqui a pouco a gente tá... novamente, hein? 7C é legal. Vamos embora antes que ele fale de Numenera. Vamos embora antes que ele fale de Numenera. Aí não vamos deixar, não. A gente muta. Aí eu muto. Chaz, brigadaço por você ter vindo aqui mais uma vez, cara. Imagina, uma honra, cara. Sempre ter você aqui. Conversar sobre RPG é uma delícia. Convidando, eu venho. Isso aí. O espaço pro seu jabá, todo mundo lá, manda um beijo pro Cais. É o outro também que eu quero aliciar aqui também. Boa. E pro Vitor também, cara. Fala pro Vitor, cara. A galera do PNP tá mandando você voltar pra gravar. Queremos o escudo do mestre. Eu tenho que brigar com ele agora. Porque, né, cara é ocupado, é um homem muito ocupado, mas... E Terra dos Mundos, quando que volta? Terra dos Mundos volta domingo agora, dia 23. Boa. Com, veja só você, Dungeons and Dragons, vou mestrar da saudade. Vou mestrar uma campanha que vai começar com Lost Mine of Pendelver. Vou usar a aventura pronta, mas vou dar meu toque especial, pessoal. Então, se vocês tiverem afim de ver, vai... O da aventura pronta não é regra de ouro? É narrativa de ouro. Olha aí. Eu vou ser chato. Melhor acabar essa stream antes que eu continue com essa chatura, cara. Mas, enfim. Vai ser Lost Mine of Pendelver lá vai começar com Lost Mine of Pendelver. Lá no Terra dos Mundos vai começar 15 horas, se eu não me engano. Agora nesse domingo. E vamos lá, vai ter uma galera legal, vou jogar Medir, porque, lógico, né? Sim, Medir é necessário. Vai jogar o Diego, vai jogar o Capo. E voltando aos streams de RPG, depois de um ano afastada, minha esposa, Luciana, vai voltar a jogar também. Maneiro. Então, olha. Pois é. Legal. Aguardem D&D domingão aí. Boa. Então, valeu. E agradecer a galera do chat, nossos padrinhos, nossos parceiros, New Order e Retropunk, e meus companheiros de Perdidos no Play, Márcio e Balbi. Obrigadaço por vocês terem vindo. E se vocês que são do Rio de Janeiro estão ouvindo aqui ao vivo na stream, quiserem encontrar a gente nesse feriado, a gente vai estar lá no GGRF, evento aqui no Rio de Janeiro, no Rio Centro. Se vocês forem lá, quiserem passar para bater um papo com a gente, trocar uma ideia, estamos aí. É só mandar mensagem pra gente. Valeu, Márcio. Valeu, Balbi. Valeu, Chezão. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, galera. Abraço.